Pode ser eu, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJ Cast, não é isso, Roberto? É isso mesmo, estou muito feliz de encontrar aqui mais uma vez. Aumente as expectativas, porque o que vai acontecer aqui é algo que vai mexer no seu coração. E antes da gente iniciar esse podcast, como de costume, quero pedir algo para você. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, meu amigo. Porque quando você se inscreve nesse canal, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e alavancar mais esse podcast. Então, se inscreva aí. Vai levar nem um minutinho, só você clicar no botão que está aqui embaixo, se inscreva, que você vai nos ajudar bastante. E também, não deixe de deixar aqui o seu like, sua curtida, que você gostou desse conteúdo. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo foi bom para você. E ele sempre vai te recomendar esse assunto. É bom lembrar também de você acionar o sininho, porque quando você aciona o sininho, que está bem do ladinho, você consegue receber as notificações de novos vídeos. Então toda vez quando a gente postar um novo vídeo ou lançar um novo vídeo, você vai estar por dentro daquilo que vai acontecer aqui. E não tem como você participar juntamente desse episódio sem deixar o seu comentário. Deixe aí o seu nome, a cidade da onde você está falando. Talvez o seu testemunho é muito semelhante ao testemunho da pessoa que vai estar aqui hoje. E você pode se conectar com a gente através desse seu testemunho, deixando aqui nos comentários. Então deixa aqui e vai ser muito legal, né, Darf? Isso mesmo. E também, hoje também vai ter, né, Rony, a apresentação do livro. E eu já... Qual que é o livro que a gente tem aí hoje, Rony? Não, eu tô com ele aqui, cara, e eu tô lembrando da conversa que a gente teve com a pastora e doutora, né, Débora Meirelles. Ela escreveu a 4ª edição de Mulheres Zoe. Cara, livro maravilhoso, direcionado para você que é mulher. E o interessante é que esse livro ele fala um pouco da história dela, de quando ela entrou no ministério, entrou na igreja e ela não tinha um acompanhamento de uma pastora ao lado, ensinando, direcionando. E ela sentiu a necessidade de fazer esse livro, de escrever esse livro com todas as informações e te ajudando. Talvez você está na mesma situação que ela, está em uma igreja que não tem um acompanhamento de pastoral feminino. Esse livro ele vai te ajudar muito, porque era onde que ela tinha necessidade, ela fez o livro para suprir isso. Então, você é nosso convidado e essa é a nossa indicação de hoje, Débora Meirelles, pastora e doutora, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, né, Dar? E ela também, nós encontramos ela, né, onde, Rony? No Expo Cristã, lá em São Paulo, a maior feira de exposição cristã. Exatamente. Foi incrível, ela estava com uma stand lá, com vários livros, com vários produtos, então você vai lá, confere lá os produtos dela, porque o que ela carrega é algo sobrenatural, né, Rony? Exatamente. E esse ano tem de novo, em julho. E já tô cheio de expectativa, viu? Isso aí. Vai ser sobrenatural. Acompanha nós lá no Instagram, que a gente vai postar todo o nosso, né, tempo lá, vai ser muito legal. É isso aí. Bora pra vinheta? Bora? Tá preparados aí? Então apertem os cintos e bora pra vinheta. E hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial, né, Rony? Sim, com certeza. E ela não só carrega passos, ela carrega um propósito. Ministra e professora de dança ministerial. Ela transforma o movimento em adoração e expressão em oração. Com vocês, a ministra Leandra Gonçalves. Oi, pessoal. Bom dia, graça e paz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer, pessoal, pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui e um privilégio muito grande. A honra é toda nossa. Nós já te conhecemos há algum tempo, sabemos aquilo que você carrega, aquilo que você demonstra através do seu ministério. E é uma grande alegria ter você aqui na nossa mesa, transmitindo, né, tudo aquilo que você recebeu do Senhor através desse episódio. Então, fica à vontade, abra o seu coração e eu tenho certeza que será sobrenatural. E eu já te conheço, mas a grande maioria do nosso público não te conhece, talvez algumas pessoas que já te acompanham, mas eu quero te perguntar algo especial. Nessa caminhada cristã, nessas experiências que você já passou, qual que mais te marcou nessa caminhada? Amém. Já tive muitas experiências, né? Caminhar com o Senhor é viver muitas experiências. Mas eu tive grandes experiências com o Senhor na minha jornada, assim, individual mesmo com Deus, sabe? Dentro do meu secreto. No meu secreto eu descobri o meu propósito. No meu secreto eu fui batizada em línguas.
E na dança em si, um dos maiores, eu falo, feitos do Senhor, assim, que eu carrego em todos os lugares, tem a ver com a sua vida, Rony, com a vida da Amanda, Amém, eu vou até glória a falar. Deus. A gente foi ministrar uma vez na igreja de vocês, e eu lembro que a gente foi dançar a ministração O Escudo, da versão do Agostinho, e depois tem aquela junção com a música Aquilo que Parecia Impossível. E nessa parte do Aquilo que Parecia Impossível, o Senhor me direcionou a fazer movimentos de gestação. Eita E eu glória. lembro que toda vez que eu ia ensaiar, eu botava a mão no ventre, balançava um neném, e eu ficava sem entender por que aquilo. E eu lembro que quando eu ministrei, depois o Senhor direcionou a orar pela vida da Amanda. Aí quando acabou o culto, ela chegou em mim falando que ela era estéril. Eu falei, meu Deus, através da dança o Senhor estava estabelecendo algo ali. E eu sei que não foi só através da minha vida, através dos meus movimentos, mas que o Senhor estabeleceu através de muitas outras pessoas também. Mas depois saber, né, que hoje nós temos aí a Pérola, a Aurora, foi algo extraordinário, assim, que marcou minha caminhada. E todos os lugares que eu vou ministrar essa canção, eu falo desse testemunho, porque às vezes a gente se perde, né? A gente acha que a dança é só um movimento, mas a dança, ela gera vida, ela estabelece algo, né? Ela tem um propósito muito grande. Então, essa experiência me marcou muito e eu carrego ela com muita verdade no meu coração. E, Leandra, eu vi aqui que você é formada em teologia, né? Pelo seminário Carisma, né? Isso. De teologia. E eu queria te perguntar, como é que é poder ter um curso de teologia e alinhar isso na forma ministerial? Então, ter entrado no seminário foi um impulsionar muito do Senhor, sabe? Porque eu nunca me imaginei dentro de um seminário teológico. E alinhar isso com o meu ministério só estabeleceu aquilo que Deus queria mesmo, porque uma coisa que eu custei a entender era que Deus me chamava além da dança, né? E conhecer a palavra e estudar mais sobre ela faz a gente alcançar um outro nível, né? Então, o que era só um conhecimento técnico da dança passa a ser autoridade mesmo, porque você deixa de dançar um movimento, uma letra, e você passa a dançar uma verdade, né? E não é só uma verdade que você leu, mas que você experimentou, né? A gente fala que estar dentro do carisma são os 2 melhores anos da nossa vida, mas também são os 2 anos que você está ali dentro de um liquidificador, o tempo inteiro sendo testado, lapidado, moldado. Então foram assim, desconstruídos. Então eu entrei de um jeito no seminário e eu saí de lá totalmente diferente, sabe? Em todas as áreas da minha vida, espiritual, do meu caráter, enfim, tudo assim, um outro nível mesmo. Você acha que te levou para um nível maior na dança? Com certeza, trouxe uma maturidade que eu não tinha. Porque muitas vezes eu já estive lá para fazer porque era algo cômodo para mim. Algo que eu já estava acostumada, sempre estive envolvida no meio da dança, então era algo comum eu estar lá. E hoje eu realmente entendo assim, o propósito da dança na minha vida e o propósito que Deus tem na dança para alcançar as pessoas também. E Leandra, agora voltando um pouquinho, a gente gostaria de saber como foi seu início, como é que foi a caminhada e como você recebeu esse chamado do Senhor. Eu iniciei, eu não nasci num berço cristão, mas eu não me lembro da minha vida antes, porque eu fui para a igreja muito nova, eu tinha uns 7 anos de idade, e eu iniciei na dança através da vida da minha irmã. A minha irmã queria muito, na verdade ela já era do Ministério de Dança, ela queria muito fazer aula, mas a gente não tinha condição nenhuma na época de pagar. E aí eu lembro que ela começou a faxinar a escola para a gente poder fazer aula. Então ela faxinava a escola e a moça dava aula pra gente. E aí, nesse tempo, eu fui apaixonando pela dança. Mas eu fui, assim, enxertada ali, sem muita escolha. E depois, com os meus 12 anos, eu comecei a dar aula. Então, sempre muito envolvida na dança. Aos meus 17 anos, eu comecei a questionar. Falei, será que é isso mesmo que Deus tem pra mim? E aí, nesse tempo, eu recebi uma palavra. O pastor falou comigo assim, Leandra, anda preparada, porque o Senhor vai te usar não só por causa da dança. A dança vai ser uma porta de entrada, mas o Senhor vai te usar também em outras coisas. E aí foi onde eu comecei a entender que antes o que eu carregava, que eu achava que era a minha vida, a dança, era só aquilo que a gente conversou, né? Era só um ofício, só uma ferramenta que eu estava usando para estabelecer aquilo que Deus tinha para fazer, né? Então eu entendi o meu chamado, que não fui chamada para dançar, mas eu exerço o meu ministério hoje também através da dança. Glória a Deus. Isso é muito bom ouvir isso, né? Porque a gente entende que existe um alinhamento ministerial e o propósito de Deus, né? Que é pregar toda criatura. E você acha que a dança, ela transmite algo que traz uma mensagem da cruz?
Com certeza. Eu falo que hoje os ministros eles precisam entender a identidade deles em Deus, sabe? E principalmente ter uma vida de relacionamento com o Senhor. A gente tem se perdido muito em fazer. E a questão do ser é o que é mais importante, né? Quando eu entendo quem eu sou em Deus, quando eu tenho um relacionamento com Deus, automaticamente tudo que eu faço vai estabelecer o reino de Deus. Porque eu tive até uma experiência uma vez, eu orei e falei com o Senhor assim, Deus, se o Senhor tirar a dança de mim, eu vou morrer, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei falar, eu não sei fazer mais nada. E parece que Deus falou assim, não diga mais nada. Passou 3 dias, eu quebrei o pé. E eu fiquei 1 mês de molho, assim. Olha pra você. E nesse tempo, Deus falava muito comigo, Leandro, eu estou te ensinando que antes de você ser aquela que vai subir para me adorar, você já é uma adoradora. Então, você já precisa ter uma vida de adoração. Você sobe no altar para dançar, é para jorrar aquilo que você já tem. Então, hoje, se os ministros entendem isso, eles vão sim, através da dança, manifestar e estabelecer muitas coisas no reino espiritual. Na sua visão, qual é o impacto na dança no meio litúrgico da igreja? Qual é o impacto que ela gera para as pessoas que estão ali na igreja? Uhum. A gente precisa entender, muito se fala, né, até um pouco polêmico, sobre dança profética, por exemplo. Todo mundo fala, eu sou um profeta que dança, mas a gente precisa entender, né, o que Tem estilos diferentes de danças? Existem vários estilos, né? A gente pode, na verdade, a dança, ela tem várias modalidades. Então, a gente tem o balé, tem o jazz, tem o contemporâneo. Hoje se fala muito da dança profética dentro das igrejas. Só que o que seria a dança profética, né? Na verdade, é um profeta que dança. Mas nem todos foram chamados para profeta, né? Então, a gente precisa colocar isso muito bem estabelecido, porque a gente, às vezes, pega isso como uma verdade. Aí eu tô lá, eu sou um profeta que dança, eu danço uma dança profética. Mas para mim ser um profeta é boca de Deus. Se eu não tenho um relacionamento, eu não estou estabelecendo nada. Né? Então, hoje eu vejo que falta muito os ministérios entenderem a identidade deles. Porque tem ministérios que através da dança eles ensinam tanto que você fala assim, cara, acho que se acabasse aqui, só nessa ministração, eu já tinha recebido muito dos céus. Tem gente que estabelece coisas, que recebe mensagens tão claras de Deus, né? Vem realmente como um profeta ali, estabelecendo coisas, direcionando a igreja. E é a identidade do ministério, sabe? Tem gente que vai ensinar a palavra ou vai direcionar a igreja, como um pastor faz, né? Vai cuidar ali através da dança. Sim. E é a identidade de cada um, né? Então, eu acho que o que falta hoje para a dança estabelecer de fato algo dentro das igrejas, ela primeiro entender o propósito dela. Como eu vou em muitas igrejas, eu tenho muitos alunos, eu estou em muitos lugares, a gente vê muito testemunho das pessoas assim, eu copio coreografia da internet, por exemplo. Não é ruim, igual eu mesmo posto conteúdo na internet. Será que é errado? As pessoas estão aí. E o objetivo mesmo de eu postar o conteúdo é que as pessoas pegam, né, e aprendam. Então tem vídeo de passo a passo, tem sequência que as pessoas podem ficar à vontade para pegar. Principalmente no início, né? Quando a pessoa tá aprendendo. Isso ajuda muito, traz uma criatividade, traz um leque. Às vezes, através daquele passo que eu ensinei lá no vídeo, ou que outra pessoa ensinou, ela vai ter uma criatividade ali, vai falar, nossa, era isso e tal. Mas o que eu acho complicado é quando a pessoa pega tudo. Então eu tenho uma ministração lá, vamos falar sobre identidade. Eu vou dançar igualzinho eles estão dançando, com a mesma roupa, o mesmo áudio, o mesmo tudo. Mas será que aquilo que Deus estabeleceu para aquele ministério, postar aquela ministração, é aquilo que Deus quer estabelecer no nosso ministério, sabe? Então eu vejo muito isso. E isso entra na falta de identidade, né? De entender quem eles são. Porque eu falo que Deus é um Deus criativo. Quando a gente pega lá na criação do mundo, Deus ele começa do zero. O Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas ali, né? Sondando, o que precisa ser feito. E aí Deus começa, haja isso, haja aquilo. Deus é criativo. Sim. Então, a palavra inteira a gente vai vendo Deus fazer coisas grandiosas, mesmo que seja algo pequenininho, mas é grandioso aquilo. Então, isso. E aí, as pessoas às vezes se apegam em pensar que aquilo que elas fazem é pequeno. Eu e minha irmã, a gente até fala que a música Escudo mesmo, que a gente leva o testemunho, a gente ministrou em vários lugares. A impressão que dá é que, nossa, as meninas não tem mais nada para passar, vai dançar só essa música, mas é porque a gente entendeu que existem lugares que o Senhor quer estabelecer aquilo que foi ministrado. Então, por mais que a gente já dançou ali em inúmeros lugares, às vezes vai ter mais um lugar que Deus quer que aquela ministração chegue. Só que a gente, às vezes, está muito preocupado em performar. Então, eu quero mostrar algo legal, eu quero mostrar algo diferente. Que é um perigo, né? Que é um perigo. Às vezes, Deus quer te usar ali. Não que a gente não precise avançar e crescer, mas, às vezes, Deus quer te usar naquilo que Ele te deu há um tempo atrás. E, às vezes, é mais simples do que você está vivendo hoje, sabe? E você falou isso sobre performance, e hoje nós vemos isso na nossa geração, né? A gente tem uma geração que ama mais a estrutura e esquece, né, do tempo secreto com Deus.
né? Hoje você tem as igrejas hoje com uma estrutura muito grande, mas também antes de iniciar tinha um derramar, né? Sim. Tinha um lugar secreto. E hoje você vê as pessoas se preocupando só em acertar uma nota ou acertar um passo de dança. E para você, qual que é o diferencial da pessoa não deixar só ficar performando e talvez exercer a sua intimidade através da dança? Eu sou proprietária de uma escola, né? Chama EFES Escola de Ministro. E a nossa frase lá é que o Senhor te conserve na essência e não na performance. Aí você pensa assim, nossa, uma escola que ensina técnica, falar que é melhor ter a essência do que a performance, né? Mas é porque a gente entende, Deus falou muito claro no meu coração que eu formo ministros e não bailarinos. E o ministro é aquele que tem algo a oferecer, né? Então, eu preciso ter coisas dentro de mim para subir em cima de um altar para falar. O ministro carrega uma verdade, né? E aí, essa questão é muito séria, a gente prega muito isso, porque eu acredito que a técnica, ela atrai a atenção. Então, quando você vê alguém dançando, isso é necessário em tudo que a gente for fazer. Isso. Se eu for pregar, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso estudar. Se eu for tocar, né, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu faço. A dança não é diferente, eu preciso conhecer o meu instrumento, que é meu corpo, né? Então, assim, eu tenho que saber que movimentações fazer, ter um repertório corporal, enfim. Mas, além disso, a gente fala, né, que a técnica, ela atrai os olhares, mas é a unção que transforma. Então, eu posso dançar maravilhosamente bem. Se eu não tenho a presença de Deus, não vai transformar nada, não vai mudar nada, não vai impactar em nada, vai ser só uma dança bonita. E é bom você falar isso, até trazendo por essa essência, sim, valorizando a performance, mas valorizando mais a essência ainda. E existem algumas pessoas que têm uma certa resistência com o contexto dança na igreja. Como você lida com esse desafio, com esse tipo de pessoa, e o que você tem a dizer para eles agora? Talvez eles estão assistindo agora, para que ele possa mudar a mente deles. O que você diria para eles agora, neste momento? Tem muitas igrejas realmente que não apoiam a dança, ou que não veem a dança como algo relevante, né? E eu acredito muito que isso também é responsabilidade nossa como ministro, sabe? Que às vezes carrega o ministério de uma forma irresponsável. O que eu orientaria vocês, né? É o que eu falo para as minhas alunas, é o que eu falo para as pessoas que caminham comigo. Estabeleçam uma verdade naquilo que vocês fazem, sabe? Tenham de fato a dança como algo que vocês entendem na vida de vocês. Porque quando vocês entendem aquilo que vocês fazem, vocês têm responsabilidade com aquilo, né? Vocês carregam isso como algo sério, vocês se dedicam, vocês se esforçam, automaticamente as pessoas vão começar a ver uma relevância naquilo que vocês fazem. Agora, se eu não dou relevância para aquilo que eu faço, mas quero que o outro valoriza, aí já é mais complicado. Como é que eu vou fazer descer a goela de alguém, né? Como se diz aí. É algo que é importante se eu não tenho aquilo como importante, né? Então se dedica mesmo. A gente vê muito no meio da dança, eu não vou me esforçar porque Deus conhece o meu coração. Eu sempre falo, Deus conhece mesmo o nosso coração de preguiçoso, o nosso coração acomodado, que não quer investir. Às vezes não é nem financeiramente, às vezes é investir tempo, igual a gente falou, né? Na internet a gente encontra muita coisa. Tem muitas aulas na internet de forma gratuita. Então a gente tem acesso a muitas ferramentas, mas a gente deixa de ser relevante porque a gente não quer ser relevante, essa é a verdade, né? Obviamente tem igrejas que a doutrina da igreja mesmo já não cabe a dança, não aceita a dança, e eu acho que isso também é uma questão da gente entender a identidade da igreja que a gente tá, né? A liturgia, todo o contexto da igreja e respeitar nossa liderança acima de todas as coisas também, né? Se eu tô numa igreja que não aceita a dança, eu tenho que respeitar a minha liderança. Eu tive uma aluna uma vez, ela é do Rio de Janeiro, ela fez 2 anos de aula comigo e ela era de uma igreja que não aceitava a dança. Ela não dançava. Mas ela o tempo inteiro, nesses 2 anos, ela estava no processo dela de se capacitar para isso. Ela falava, Leandra, eu estou nessa igreja e eu vou permanecer nessa igreja, porque Deus não me mandou sair daqui. Mas aqui eles não aceitam dança, mas eu acredito que o Senhor vai me usar através da dança. Então foram 2 anos fazendo aula, capacitação, fez mentoria, ela fez várias coisas e hoje ela está numa igreja que aceita a dança e não só isso, ela faz parte de um projeto grandioso lá no Rio de Janeiro. E, assim, ela é braço direito da diretora desse projeto, estabelecendo grandes coisas lá, porque ela entendeu, por mais que eu não estou numa igreja hoje que não aceita isso, e isso queima no meu coração, eu sei que Deus vai fazer, ela não foi contra a liderança, ela não foi rebelde, nada disso. Ela foi se capacitando, se preparando, deixando que Deus moldasse ela para hoje ela viver grandes coisas no Senhor. E a gente sabe que a dança, ela é bíblica, né? Sim. Ela não é só alguém que foi lá e colocou alguém para dançar, ela é bíblica. A gente tem, né... Eu vou lembrar de algumas pessoas que dançaram. A gente lembra de Davi, quando o arca chegou, ele dançou, né? Sim. Se lembrou junto com as mulheres de Israel.
Nós temos também a filha de Jefté, que ela, quando eles conseguem a vitória, ela vem dançando, ministrando. Sim. E aí que eu quero entrar na minha pergunta. Miriam também. Miriam, né? Depois que abriu o Mar Vermelho, a gente sabe que ela, né, pegou o pandeiro e dançou. Mas também nós sabemos que existiu uma mulher, né? Não sei se vocês conhecem, chamada Herodias, que ela dançou para o rei e através da dança dela, né, resultado da cabeça de João Batista cortado. Então a gente entende também que a dança, ela liga o profético, o espiritual, mas ela liga também outras coisas que podem trazer maldição, podem trazer também coisas que vai, né, vir do maligno. E aí que é a pergunta que eu quero te fazer: como diferenciar uma dança profética, que é de Deus, ou uma dança que está sendo sensualizada e está sendo trazida para a destruição? Muito forte essa pergunta. Então, eu acho que entra tudo naquilo que a gente meio que já falou, né? Porque a gente vê aqui que a dança, ela estabelece várias coisas, igual eu até coloquei aqui, né? Ela veio como uma resposta de alegria, vitória, igual, né? Quando a arca chegou, quando o povo atravessou o Mar Vermelho. E tem essa história também da dança que levou à morte, né? De João Batista. Então, a gente vê que a dança, ela estabelece, né? E isso manda muito mais. Influencia muito no mundo espiritual. Isso, muito. E isso tá na gente, né? Porque, assim, como que eu, como ministra, eu estou? Então, eu acredito que quando eu não entendo como tá a minha vida com Deus, principalmente, aquilo que eu vou estabelecer não é algo bom, né? A gente fala que não tem como jorrar da gente duas águas. Então, se eu não estou em Deus, o que eu vou jorrar é só coisas ruins. O que vai sair de mim são só coisas que não vai edificar a vida das pessoas. E o que acontece muito é isso. Hoje a gente está vivendo um ativismo religioso. Todo mundo acha que precisa fazer muito para ser aceito. Mas a verdade é que a gente precisa ser, porque quando eu não sou no Senhor, eu vou estabelecer coisas que não era para estabelecer, né? Eu vou estar fazendo coisas que não era para estar fazendo. Então eu acredito que essa dança, que ela vem não para abençoar, ela é identificada de uma forma muito clara na igreja e geralmente são as que não são aceitas. E as pessoas querem fazer descer a goela abaixo que o ministério foi Deus que chamou, foi Deus quem deu, foi Deus que está fazendo. Mas a pessoa não está se posicionando à altura daquilo que Deus colocou sobre a vida dela, né? Então eu preciso alinhar tanto o meu conhecimento técnico, porque tem movimentações que não foi feita para fazer em cima de um altar, por exemplo. Então tem movimentações que vai ser sensual, tem modalidades da dança, por exemplo, o jazz. Tem modalidade do jazz lírico, por exemplo, que é uma dança sensual. Não convém eu fazer uma dança assim em cima do altar, né? Então a gente precisa ter essa maldade. A minha vestimenta, tudo isso fala. Hoje as igrejas têm muito jogo de luz, aí as pessoas querem usar roupa clara, mas não coloca uma base por baixo da roupa. Então você tá ali em cima do altar, você tá escandalizando. Aí a gente fala, mas o olhar, a maldade está no olhar do irmão. Mas a gente tá caçando, né? A gente tá dando brecha para aquilo, a gente não tá se resguardando naquilo que a gente precisava se resguardar. Então, eu acho que vai muito além de um passo de dança, sabe? É um estilo de vida mesmo. Porque eu posso até dançar bem pra caramba, se meu estilo de vida não condiz com aquilo que a Bíblia diz, eu não sou realmente um pequeno Cristo aqui, tudo que eu fizer vai escandalizar, não vai levar a glória de Deus, não vai fazer com que as pessoas sintam a presença de Deus, né? Já aconteceu de você tá, talvez, num lugar, numa igreja, e você vê uma dança que você vê que ela não provém de Deus? Sim, a gente já teve uma experiência uma vez, eu fui num culto, eu fui até, fui dançar e pregar nesse dia, era um congresso de dança, e na hora do espontâneo, no louvor, tinha uma moça dançando, e tava muito sensual a dança dela, e eu tava com uma amiga minha, ela orou, ela falou assim, Deus, se essa dança não for do Senhor, faça essa moça parar agora. E gente, automaticamente, assim, a moça, ela parou, ela não conseguia mais dançar, e assim, ela já começou a manifestar naquele momento e foi algo poderoso que aconteceu ali, sabe? Então, assim, isso é muito sério, sabe? É muito sério, principalmente porque hoje eu vejo que o que nós precisamos mais buscar como igreja é um discernimento espiritual. Porque a gente tem se perdido por isso. Qualquer coisa que acontece, a gente fala, nossa, é de Deus. Estava acontecendo muito um perfil no Instagram, pegando vídeos de dança lá de fora. O pessoal dançava, às vezes, no meio do fogo. Aí ele colocava só uma música cristã e o pessoal, nossa, tô sentindo a presença de Deus aqui. Nossa, que forte. Mas o vídeo não tinha nada a ver com a presença de Deus. O que eles estavam fazendo ali, às vezes, era até um ritual e as pessoas estavam assim, nossa, que poderoso e tal. E o que falta na gente é isso, sabe? É um discernimento. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquela irmã tá rodando ali, não sei o quê, porque a gente acha que a manifestação do Espírito é isso, né? Rodar, é gritar, mas não é isso. E a irmã tá lá, também não é isso, né? Acontece, mas a irmã tá lá, a gente tá assim, que lindo, maravilhoso, mas será mesmo? Né? E não é julgando a pessoa em si, né? Mas é porque acontece. Às vezes a gente tá despreparado e a gente vai estabelecer coisas que não era para estar estabelecido.
é muito importante você trazer esse termo, né, discernimento espiritual, porque ele não é só usado para discernir coisas relacionadas à palavra, mas ao espírito e tudo que envolta isso também. E você falou aí a questão também da sua formação teológica e como isso acomodou de uma forma positiva na dança. E você também mencionou aí agora que também ministra de forma expositiva mesmo, a palavra sendo pregada em púlpito. Como que você concilia isso, dança e pregação nas suas agendas? Então, quando eu tive a palavra, né, que o pastor falou que Deus ia me usar também através da pregação, primeiro eu não aceitei muito. Falei, que isso, gente? Eu não sei nem falar, como assim que eu vou pregar? E isso eu tinha uns 16 para 17 anos. Quando eu fiz os meus 20, 21 anos, eu lembro até que ele falou assim, vai preparada para os lugares, porque você vai chegar em lugares e em cima da hora vão te pedir para pregar. Eita, glória. E nesse tempo, Deus já começou a me levantar em pequenos grupos. Então, eu levava a palavra para o ministério que eu liderava. As turmas que eu dava aula, a gente já começou a ter momentos de devocional. Então, automaticamente, já fui enxertada naquilo ali. Não pregava para uma igreja, mas eu estava ali com os pequenos grupos, trabalhando com aquelas pessoas. E um dia eu cheguei no congresso, eu lembro que eu cheguei até atrasada. E assim que eu cheguei, a moça falou assim, você prepara uma palavra pra gente? E eu fiquei tipo, é pra falar antes de dançar? Ela, eu falei, amém. E sentei no meu lugar, passou 2 minutos, cheguei ela com a pastora dela. Aqui, ela que vai trazer a palavra do congresso. Eu, do congresso? Eu fiquei desesperada, eu falei, do congresso? Tipo E assim, ela, agora? e agora? E eu, que horas? Aí ela, tá acabando essa dança ali, assim que acabar já é você. Eu, meu Deus. Mas Deus foi tão misericordioso que ele tava a semana inteira moldando meu coração numa palavra, e pra glória de Deus, fluiu tudo bem. Mas assim, eu não tive muita escolha. A gente fala que escolhido não escolhe, né? Não tem escolha, não dá pra correr. Então, quando o Senhor começou a falar e começou a me dar a oportunidade de pregar, foi onde eu falei, eu preciso ter conhecimento, porque na dança eu me dedico, eu faço aula, eu estudo, eu faço cursos. E por que que o Senhor vai me usar na palavra e eu não vou me dedicar nisso, né? Então foi isso que me motivou também. Quando o Senhor falou que eu iria para o seminário, foi isso que motivou meu coração a estar lá dentro. E a gente fala que é o ano que a gente vai mais conhecer da palavra de Deus, mas é o ano que a gente mais... É esticado, né? É esticado. A gente fala assim, meu Deus, eu não tô conhecendo nada, eu não tô lendo nada, eu não tô fazendo nada. Mas, assim, são experiências muito fortes, assim, que a gente tem com Deus dentro do seminário. E ele veio me impulsionando nesse sentido, sabe? Eu falei, eu quero ter uma autoridade de causa mesmo pra subir no altar, pra falar. Lógico que a gente nunca vai estar preparado, Sim, né? Eu tava até 100%. conversando ontem com uma amiga, eu falei que o chamado de Deus é muito maior do que nós. Então, por mais que você se capacite, que você se esforce, você sempre vai olhar pro chamado e você vai falar assim, nossa, eu sou muito pequena pra fazer isso. Eu não sou nada. E de fato nós somos, né? Então, e isso que é legal. Um dia eu falei com Deus, eu orando, chorando, até tem um post desse na internet. Falei, Deus, por que eu? Sabe, tem tanta gente melhor do que eu. Pra que o Senhor vai me levar nesse lugar? Eu já fui em lugares que tinha gente assim que eu admirava e era eu que tava lá pra pregar. E eu falava assim, por que eu? Tem gente tão melhor do que eu. E eu lembro que no dia, assim, de forma automática, Deus falou comigo, você tá falando que a minha escolha foi um erro? Sabe, você falando que eu errei quando eu te escolhi, porque foi eu que te chamei. E eu gosto das pessoas que se sentem pequenas, né, que se sentem incapazes, porque quando... Isso, os improváveis, porque quando as coisas acontecem, a gente vai falar, foi o Senhor. Porque se eu achar que eu sou boa o suficiente, vai acontecer um mover, eu vou falar assim, nossa, foi porque eu jejuo, foi porque eu leio Bíblia, né, mas não é isso, né, então... Eu tive essa experiência com Deus e eu falei, meu Deus, vou parar de correr. Mas não adianta, né? A gente fala que vai parar de correr, a gente sempre corre, né? Mas essa questão do seminário para minha vida espiritual e para as pregações, assim, mudou totalmente a minha visão, sabe? E o meu posicionamento também dentro disso. E Leandro, você falou sobre o chamado aí, agora eu quero te perguntar, como é que foi o seu chamado para Cristo? A dança, ela se envolveu em você antes ou depois que você aceitou Cristo? Como é que foi sua conversão e como você se apaixonou pela dança, assim, ministério? Eu aceitei Jesus numa pequena igreja na esquina da minha casa. Eu lembro que eu tinha uns 7 anos de idade. E nesse tempo foi, igual eu comentei, que a minha irmã foi para trabalhar, pra gente começar a fazer aula. Então, eu aceitei a Cristo, eu comecei a acompanhar minha irmã na igreja. Minha mãe não era cristã, mas ela obrigava a gente a ir pra igreja. Então, assim, se eu fizesse alguma coisa errada, meu castigo era ir pra igreja. Tem pais que tiram os meninos da igreja, né? Mas a minha mãe, ela não ia, mas o meu castigo era ir pra igreja. Então você conheceu Jesus primeiro, depois da dança? Isso, depois da dança. Então eu fui pra Cristo, eu tinha uns 7 anos de idade, e nesse tempo, 7 aninhos de idade. E aí eu fui pra igreja,
acompanhava minha irmã e comecei a fazer aula de dança. E nessa época eu ainda não dançava dentro da igreja, eu comecei a dançar na igreja mesmo por volta dos meus 11, 12 anos. Mas a escola que eu fazia parte era uma escola cristã, chamava Adorarte, e tinha uma companhia de dança. Então a gente fazia grandes eventos em Betim, chamava Restaurando o Artista, Restauração do Artista. E a gente tinha esses eventos, eu participava desses eventos, mas ainda não dentro da igreja. Aí quando eu fiz os meus 11, 12 anos de dança, de idade, né, a minha irmã começou a liderar a dança dentro da igreja, e eu não era da dança, eu era do louvor. Imagina? Sério, você canta? Cantava. Não vou cantar, senão vocês vão entender o porquê que eu não tô lá mais no louvor. Mas eu fazia parte do louvor, e aí eu falei, cara, eu sempre dancei, acho que eu quero ir pra dança. Aí eu fiquei nos 2 ministérios um tempo, mas depois eu não aguentei. Falei, vou ficar só na dança. E aí a minha caminhada inteira com Cristo foi na dança. Não tive uma fase que eu desviei de sair da igreja, mas já tive aquela fase desviada dentro da igreja, né? Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Isso. Eu falava assim, gente, hoje eu não vou no culto, eu vou sair. Aí quando eu vi, eu tava lá dentro do culto. Amém, Senhor. Daí eu falo com a minha irmã que eu não sirvo nem pra desviar, graças a Deus por isso, né? Mas foi esse processo, assim, sabe? Então, e o meu chamado mesmo, porque eu falo que a dança não é o meu chamado, né? Eu descobri o meu chamado dentro de casa fazendo um devocional. Eu lembro que eu estava num propósito com o pessoal da internet de ler a Bíblia todos os dias. E eu lembro que nesse dia específico eu falei que eu cheguei para fazer meu devocional e eu orei assim, Deus, eu não queria estar aqui. Eu vou ser bem sincera, eu não queria estar aqui orando, eu não queria estar aqui lendo a Bíblia, mas eu vou fazer porque eu tô com um compromisso com o pessoal na internet. Então eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. E eu lembro que eu comecei a ler e eu comecei a orar, e aí Deus foi falando no meu coração assim, eu te chamei para o ministério profético, evangelístico e pastoral. Falei, loucura da minha cabeça, porque eu nem queria estar aqui, como é que eu tô escutando um trem desse, né? E eu comecei a chorar muito, mandei mensagem, eu falo da minha irmã muito, né? Porque minha irmã é meu Mardoqueu, assim. Ela é aquela pessoa que me impulsiona, que me bate, que me xinga. E aí eu, na hora, mandei mensagem pra ela, falei, pô, Deus falou isso, 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 mas eu nem queria estar fazendo devocional, então eu acho que isso é loucura da minha cabeça. E a gente orou em cima disso, passou uma semana, eu fui pregar numa igreja, e o pastor, no final do culto, depois que eu preguei, ele me chamou, ele falou assim, Leandra, Deus falou muito forte no meu coração que durante o culto que ele te chamou para o ministério profético, pastoral e evangelístico. E a minha irmã estava do meu lado, a gente ficou olhando uma para a cara da outra, tipo assim, gente, tá certo isso? Né? Então, Deus me chamou mesmo e testificou meu chamado, foi no meu momento de devocional, dentro de casa. Eu não tenho, não fui ainda ordenada a pastora, né? E se for para acontecer, vai acontecer no tempo do Senhor, né? Mas eu falo que pastor não é simplesmente aquele que tem uma unção na cabeça, né? Muitos têm a unção e infelizmente não cuidam, né? Mas eu me vi ano passado mesmo sendo tirada do púlpito, vamos dizer assim, do holofote, né? Eu não estive tanto ministrando nas igrejas, nem com dança, nem com palavra, mas foi o tempo onde o Senhor me alinhou em mesas. Então foi o tempo onde eu cuidei de muita gente. Eu tive até uma pessoa que chegou em mim e falou assim, nossa, seu ministério tá tão parado esse ano, né? Como que você tá fazendo? Porque eu não tô te vendo em lugar nenhum. Aí na hora eu pensei assim, meu Deus, realmente eu não tô fazendo nada. Aí Deus me lembrou e falou assim, Leandra, dia tal, você tava lá, ó, você deixou de comer pra estar numa chamada de vídeo com alguém pra ajudar a pessoa, você teve em mesa, você cuidou de pessoas, você discipulou pessoas. Então eu acho que quando o Senhor fala assim, eu te chamei pra algo, não é porque você vai ser daqui 50 anos, é porque Ele já te vê como aquilo. Então você precisa começar a se posicionar à altura daquilo, né? Tem gente que espera a unção, o reconhecimento, sei lá, de uma liderança chegar pra exercer aquilo que Deus colocou no coração dele. Mas eu acho que a maior prova é ser como Davi, né? Antes mesmo dele, ele já sabia que ele seria o rei. E ele o tempo inteiro ele foi fiel àquela palavra, ele não quis passar por cima do agir do Senhor. Ele se posicionou e Deus fez acontecer da forma que tinha que acontecer, né? A gente sabe da sua relevância, a gente sabe que você acompanha mais de 500 ministros em Minas Gerais, fora do estado e até mesmo fora do país. Qual experiência você adquire através disso? E como que você explicaria essa graça do Senhor? É só a graça do Senhor mesmo, porque eu nunca me imaginei, primeiro, acompanhando tantos ministros assim. Eu comecei dando aula de forma online primeiro, porque eu comecei a dar aulas ministeriais na época da pandemia, então eu comecei a dar aula online, foi onde eu alcancei muita gente fora do país. Sim. E depois que eu passei as aulas para dentro das igrejas. Então hoje nossa escola é uma escola itinerante, então a gente vai em vários lugares para dar as aulas. E tá nesses lugares assim nos mostra... eu tenho muitas experiências, eu aprendo muito, eu falo que eu vou muito para aprender nesses lugares
às vezes até mais do que ensinar, né? E uma coisa que eu acho interessante, assim, é que na maioria dos lugares que a gente vai, as pessoas estão passando a mesma coisa, sabe? Eu até escutei uma pregação um dia de uma pastora que ela trabalhou muitos anos com a dança. Ela falou que ela chegou num nível que ela estava até um pouco cansada de ir para os lugares pregar sempre a mesma coisa. Porque é como se a gente sempre ficasse aquele loop infinito, sabe? De ter que cobrar intimidade com Deus, relacionamento. A escola hoje veio com esse objetivo, sabe? Além das aulas teóricas, das aulas práticas, a gente tem aula teórica, as meninas têm devocional, as meninas têm um compromisso com a palavra também, sabe? E isso trouxe uma relevância muito grande. Por exemplo, o pessoal fora do país. Tem países que eu dei aula que são países muito frios em relação ao evangelho. Então, às vezes tem 2 igrejas num país inteiro e a pessoa está lá tentando lutar para estabelecer algo, para avivar um povo. Então, assim, são lutas que vai além de, eu preciso dançar bem, sabe? É muito espiritual também. E falando de identidade, Lilian, Uhum. o que você tem para falar para esse pessoal que está te ouvindo sobre identidade? A nossa identidade, ela é estabelecida no Senhor, né? A palavra fala lá na criação que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí as pessoas acham que essa imagem e semelhança é fisicamente falando, né? Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, né? E quando eu entendo a relevância desse Espírito, e quando eu entendo quem eu sou em Deus, aquilo que Deus tem para mim, o curso da nossa vida, ele muda. Né? Então, a identidade, ela nos leva a alcançar níveis maiores. Sim. Final do ano passado, eu sofri muito por comparação, eu me comparava muito. Então, eu deixei até de estar aparecendo na internet, porque eu pensava assim, cara, o que eu faço não tá bom, né? Eu vejo tanta gente com tanta qualidade, e eu tô aqui, né? Parece que não avança, parece que não rompe, e aquela comparação e tal. Mas Deus falou algo muito forte com a gente, como equipe lá do Efésios, que a nossa identidade, ela é única, né? Quando a gente está dentro de um ministério, o ministério tem uma identidade, Sim. mas de forma individual, cada um tem algo a ser estabelecido, né? Por isso que nós somos um corpo, porque se a gente fosse todo mundo igual, não faria sentido ser um corpo, né? Uma coisa que o Rony fala que eu acho muito interessante, ele fala assim, todos os cristãos, todos nós carregamos uma revelação de Cristo. Parte né? da revelação. Então, tipo assim, por isso que você vê cada diversidade em pregações, porque cada um tem uma direção de quem é Cristo. Isso é muito legal, isso funciona na Sim, exatamente. identidade. Isso. E como ministros, como pessoa também, né? Se eu não entendo a minha identidade, eu vou viver eternamente numa batalha comigo mesma. Sim. Né? Então, eu vou querer sempre estabelecer o que o outro está vivendo, mas algo que Deus falou muito forte no meu coração é aquilo que Deus tem para mim é único. Eu posso talvez não fazer, eu posso escolher não viver aquilo que Deus tem para minha vida. Mas aquilo que ele colocou sobre mim é único, né? Às vezes eu vejo pessoas que estão na dança também, que dão aula, às vezes o mesmo estilo que eu. Tem alunas minhas hoje que dão aula. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas elas estão na mesma região que você não... Tipo, isso não causa nada em você. Eu fico assim, gente, aquilo que Deus faz através da vida delas, é delas, sabe? Aquilo que Deus vai fazer e faz através da minha, é meu. Ter mais gente atuando nessa área não vai fazer com que um seja esquecido e o outro lembrado. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que tem muito trabalho e pouco trabalhador, né? Então, essa é a grande realidade. É muita gente fazendo muita coisa e sofrendo por estar fazendo muita coisa e o restante tá lá. Só ir no cultinho assistir culto. Só vendo as coisas acontecer. Mas essa questão da identidade é muito séria, porque eu entendo que aquilo que Deus colocou sobre mim é meu. E ninguém pode tirar. Né? Por mais que a pessoa viva algo parecido, ela não está vivendo o que era para mim viver. Então, entender isso é algo poderoso e destrava coisas dentro de nós grandiosas, né? Essa questão mesmo que eu vivi na comparação. Eu entender que o que é meu e ninguém pode tirar é totalmente diferente do que eu pensar assim, nossa, eu gostaria de estar fazendo o que o fulano faz e eu não estou fazendo, mas talvez eu nunca vou fazer mesmo, né? Porque aquilo não é meu. Falando sobre a escola, a gente sabe, né, que você comentou aqui também, que tem uma escola de Ministros Efésios. Eu gostaria de saber como isso nasceu no seu coração e quais são os maiores desafios dessa escola. Sim. A escola nasceu, não com esse nome, mas ela nasceu em 2017, quando eu dava aulas dentro de academias. Eu dava aulas seculares dentro de academia. E aí eu lembro que uma vez Deus falou comigo assim, Leandra, eu quero te levar para um nível de exclusividade. Ou você vai ficar dançando para o mundo, ou você vai me adorar através dos seus movimentos.
E aí foi um tempo decisivo para mim. Eu saí das academias, fiquei sem trabalhar um tempo. Depois de um tempo, Deus me direcionou a abrir uma escola física mesmo. E aí eu comecei dando as aulas. Aí veio a pandemia, eu tive que fechar a escola e fui pro online. Depois de muito relutar, eu fui pro online. E no primeiro ano, quando acabou a pandemia, a gente teve um curso de férias. E nesse curso de férias, quando acabou, Deus falou comigo que iriam iniciar a escola de ministros. E eu fiquei sem entender. Eu falei, escola de ministros? Aí até cheguei a comentar com o pessoal que estava no curso de férias. Falei, gente, Deus falou no meu coração sobre a escola de ministros e tal, vamos estar orando por isso e tal, não sei o quê. E ficou, morreu. Mas sempre eu tinha aquele desejo assim, eu preciso alcançar mais lugares, mas eu não consigo alcançar mais lugares. E ano passado foi um tempo que eu já comentei, né, que Deus me tirou dos holofotes, assim. E a gente tem uma companhia, até então era só a companhia de dança, então a gente ia junto nos lugares para ministrar. Cada menina da companhia era de uma igreja. Sério? Sério, tem eu, que era de uma igreja, a minha irmã, que era hoje ela ainda é, né, da Alagoinha, e tinha a Thalita, que era de outra igreja, tinha mais meninas também. E cada uma de uma igreja a gente se reunia para levar a palavra, dar workshops e tal. E aí, ano passado, quando Deus tirou todo mundo da companhia do holofote. Foi uma coisa assim, até engraçada, porque eu falei, gente, ninguém tá ministrando, ninguém tá fazendo nada, o que tá acontecendo? E foi o tempo onde que o Senhor veio estabelecendo coisas. E no final do ano eu falei com a minha irmã, falei assim, Poli, tá na hora de você voltar a dar aula, porque eu comecei a fazer aula com a minha irmã. Então, tudo que eu carrego hoje, a minha base vem dela. E eu falei, cara, tá na hora de você voltar, o que você tá fazendo, né? Levanta e anda, mulher. E aí, a gente começou a estudar as possibilidades, e eu orando. Aí um dia uma igreja lá em Igarapé me chamou, porque eles queriam iniciar um projeto lá. Eu fiz a apresentação da escola, que eu nem sabia ainda como que funcionaria. Fiz a apresentação da escola e fui, assim, sem saber como seria o curso da conversa. Mais experiência empírica mesmo, que você viveu durante todos esses anos de caminhada. Aí cheguei lá, o pastor começou a me apresentar a escola. E eu falei assim, cara, você tá me apresentando a escola que Deus colocou no meu coração. E ele ficou assim, eu olhando pra ele olhando pra mim, e ele, Leandro, isso é o Senhor testificando todas as coisas. E aí, a escola nasceu lá, na Lagoinha de Igarapé. E a minha irmã que assume as aulas de lá. E aí a escola hoje, nós somos uma escola itinerante, então a gente não tem um lugar físico, a gente vai até as igrejas aplicando as aulas. Então a gente tem turma em Igarapé, em Contagem, várias regiões de Contagem, várias regiões de Betim, Belo Horizonte, a gente tem turmas também em Esmeraldas, então a gente conseguiu agora alcançar esses lugares e o objetivo é a gente preparar mais professores para a gente alcançar mais lugares ainda, porque a gente entende o propósito, sabe? Que não é só sobre uma dança, a escola não é só sobre dança. Eu tenho uma turma mesmo que eu falo que o pessoal vai para fazer aula e quem quer só fazer aula não fica nela, porque tem dias que a gente não faz aula, tem dia que o devocional, ele rende para uma oração, já teve um momento de cura, sabe? Já teve tanta coisa que aconteceu lá. Uma vez Deus ministrou sobre paternidade. Aí, como que você para o mover para você fazer uma aula de dança? Então, quem tá com o objetivo de fazer só aula de dança, não fica. Porque, assim, tem dia que é mover mesmo. Agora, tem dia que você fala assim, Deus te ama, amém, vamos pra aula. Né? Tem dia que é assim. Mas entender os tempos. Isso. Então, a gente entende e a gente tenta levar essa sensibilidade para os ministérios como escola, sabe? De estabelecer isso. Inclusive, dia 31 agora a gente vai ter uma imersão em dança e a imersão, o objetivo dela é trazer essa realidade para os ministros, sabe? É a gente entender que a gente precisa estar capacitado tecnicamente, sim, com certeza. A gente precisa conhecer a teoria daquilo que a gente faz, sim, com certeza. Mas o meu espiritual, ele precisa estar alinhado com o Senhor. Então, eu vejo que, por exemplo, ano passado foi um ano que muitas pessoas reclamou, né? De um cansaço, de um desânimo. Mas Deus não nos chamou para andar cansados, sobrecarregados. A palavra fala, venha a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados. Né? Então, a gente entende que a gente precisa capacitar esses ministros e fazer eles entenderem aquilo que eles são no Senhor. Como que é alinhar isso, né? Buscar direcionar no reino, tratando pessoas no espiritual, no emocional e também ministerial. Como é que é alinhar essas 500 pessoas nesse propósito? Não é fácil. É um desafio, né? É um desafio. A gente ora muito. Minha voz falhou aqui, gente. A gente ora muito pedindo ao Senhor para que a gente enxergue os nossos alunos de forma individual, assim como Ele enxerga cada um, sabe? Porque cada um tem uma demanda. Vai ter turmas que Deus vai mover coisas que vai ser exclusivo daquelas pessoas. Ele não vai fazer aquilo em outro lugar nenhum, né? Então a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande para entender essas coisas. E a gente tenta manter um cronograma, sabe? Eu faço um cronograma semestral
E a gente vai seguindo esse cronograma, tanto em questão das aulas, o tema que a gente vai trabalhar, as aulas, os versículos que a gente vai trabalhando nos devocionais. Mas nem sempre flui assim, de seguir direitinho, né, o cronograma, mas a gente tenta. Então a gente tenta sempre trabalhar impulsionando elas com devocionais. A gente tem encontros, às vezes tem encontros online que acontecem. Então é bem interessante nesse sentido. Vamos pro patrocinador? Vamos? Passando agora para os patrocinadores, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre a Implantar Telecom. A Implantar Telecom, ela é uma provedora de internet e ela tem a sua extensão de área em vários campos. Primeira área é na área residencial, você consegue colocar Implantar Telecom dentro do celular e ter uma conexão de alta velocidade em que você consegue vários planos através daquilo que ela apresenta no seu portfólio. Então, se você quiser saber mais valores, aqui do meu lado está aparecendo alguns planos e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A Implantar também Telecom, ela tem a sua área corporativa, então você consegue colocar ela também dentro da sua empresa e atender todos os processos e dar suporte nos seus campos de dados. Porque, Leandra, funciona muito bem, muito assim, né? O trabalhador, ele chega na empresa, dá o horário dele embora, ele bate o cartão, vai embora e tá tudo certo. Mas os processos, eles precisam ainda continuar funcionando. E a Implantar Telecom, ela consegue dar esse suporte nesse campo de dados. E agora, Darby, ela vem com uma nova etapa na Implantar, que é a Implay Chip. Isso mesmo, agora você consegue ter liberdade de internet aonde quer que você vá. Ela tem agora os seus planos com Implay Chip, você consegue colocar no seu telefone e implantar em qualquer lugar que você for. Então é sem palavras para implantar, tem vários campos, sem falar nas campanhas que ela apoia, que é completamente dentro daquilo que a gente acredita, e sem falar também na sua qualidade de conexão. Então, se você quiser conhecer mais, faz uma visita lá no Instagram deles, tem vários vídeos bem interativos lá, engraçados, que demonstram bem a qualidade em que ela entrega para os seus clientes. Se quiser saber mais, chame eles aqui no WhatsApp, nas redes sociais, porque tem consultores 24 horas para te atender e para te dar a melhor informação. Então, Implantar Telecom é a internet de quem não pode parar. Também temos como colaborador desse projeto, né, a Estamparia King, que vem trabalhando com diversas formas de trabalho, que é blusas personalizadas. Você que precisa fazer aí a sua blusa do seu congresso, sua blusa aí da sua conferência, não perca mais tempo. Tá aqui o Instagram, tá aqui o WhatsApp, vai lá, procure a Estamparia King, que eu tenho certeza que vai trazer para você qualidade e preço justo. E a gente sempre tem isso, né, Leandro? Você que trabalha ali com a sua escola, vou fazer um uniforme, vou fazer ali a blusa. Então tá aí, Estamparia King vai trazer preço justo e qualidade. Por que ele deixou o Instagram aqui? Você ir lá e conferir. Confere lá a qualidade. Você vê também os clientes que adquiriram e os feedbacks dele. Então, precisou para fazer aí seu congresso, sua blusa personalizada? Tá aqui, Estamparia King. Corre lá, que eu tenho certeza que vai trazer para você muita qualidade. E também agora nós temos também a loja Propósito, que vem trazendo blusas ministeriais, posso dizer assim, evangelísticas. Por quê? Porque além de você andar bem arrumado, você ainda leva uma mensagem evangelística. Todas as blusas da loja Propósito, elas são aliadas com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então ela vê um versículo aqui na frente e uma estampa relacionada lá atrás. Então, talvez você vá lá para o shopping. Além de você ir bonito, você leva uma mensagem ali para a pessoa que ela está talvez desamparada, está ali triste. E talvez aquela estampa, talvez aquela referência bíblica vai trazer ânimo para ela. Então vai lá na loja Propósito. Tem o site também, que você pode olhar lá e ver qual que enquadra melhor para você e qual você se identifica mais. Então, loja Propósito. Agora eu quero falar com você que está com a gente aqui já há algum tempo, já tem nos acompanhado o nosso trabalho e sabe muito bem aquilo que nós trazemos como essência, como princípios e como valores. E eu quero falar, se você ainda não conhece as nossas redes sociais. Nós estamos não só aqui no YouTube, mas nós estamos também no Instagram, nós estamos no Kawaii, no TikTok, no Spotify e em todas as outras redes sociais que comportam um podcast.
Lá a gente coloca cortes do que está acontecendo aqui. Lá a gente coloca versículos bíblicos. Lá a gente consegue ter uma conexão maior com vocês que está aí do outro lado. A gente consegue ter uma interação bem legal. Então, se você quiser estar mais próximo desse projeto, dá uma olhada lá. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem vários conteúdos lá que vai mexer muito com você. É muito bom, sabe para quê também, Davi? Quando a gente vê um vídeo que mexe com a gente, um corte que mexeu com a gente, que falou aquilo que nós estávamos precisando ouvir naquele dia, e nós compartilhamos isso com outra pessoa. Aí nós nos tornamos ferramentas do Senhor para este tempo. Então você pode usar todos os nossos cortes para abençoar vidas, para entregar mensagens, e é para isso que nós estamos aqui, para alcançar vidas. Então vai lá, dá uma olhada, segue a gente nas redes sociais, se inscreva aqui nesse canal, e eu tenho certeza que você vai estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo. Agora também, você que quer ainda se aproximar ainda mais, nós temos o canal lá no grupo do WhatsApp. Então, se você entrar no link desse episódio, você vai poder entrar lá no canal do WhatsApp. Cara, não tem como estar mais perto. Tá eu, tá o Darby, tá outras pessoas da equipe que vão te dar um suporte, que vai estar praticamente do seu lado, te ajudando naquilo que você precisa, naquilo que você necessita nesse momento. Então, corre lá, dá uma atenção nas outras redes também. E interessante, nós colocamos lá nas nossas redes sociais a caixinha de perguntas para as pessoas fazerem perguntas aqui para a Leandra. E daqui a pouquinho a gente vai fazer essas perguntas para você, Leandra. Então, se você ainda não viu, corre lá, vai dar tempo. E eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. Darby, conta aí aquela história do rapaz. Toda vez. Toda vez. Que tava lá na Angola e ele conseguiu receber um pouco do conteúdo que ele é jogado aqui. Isso é bom vocês também saberem que nós também estamos no Spotify. Por que o Spotify ele é melhor, né, Rony? Por quê? Porque além dele consumir menos internet, talvez você tá, né, Leandro? No seu trabalho, não tem o Wi-Fi lá da sua casa, mas você tem ali dados móveis. Verdade. E lá você consegue ouvir o podcast numa mobilidade De forma offline também. tranquilo. E além disso, consumir menos internet. Então teve esse caso aí do nosso irmão que mandou a gente um e-mail. E eu vi esse e-mail que ele mandou. Ele disse, por favor, atualize o Spotify, porque a gente precisa ouvir aqui esses testemunhos, porque onde eu tô aqui, o YouTube foi censurado, não sei. Bloqueado. Bloqueado, que ele não conseguia entrar. E ele conseguia acessar somente por essa plataforma. E aí, você, talvez, eu espelho muito na Raíra, que é minha esposa, e às vezes quando eu chego em casa, eu vejo ela escutando o podcast, às vezes ela não tem o tempo ali para parar E assistir. e assistir as 2 horas, com calma, anotando. Mas o que ela faz? Olha a estratégia dela. Ela vai lá, coloca, enquanto ela arruma a casa, enquanto ela lava vazia, cuida dos meninos, ela coloca e vai escutando, né, enquanto ela faz outras coisas. Então, o Spotify é bom para isso, para você escutar a mobilidade, para que você possa ouvir os conteúdos e ser também edificado ali no dia a dia, no seu cotidiano, né, Rony? É isso aí. E você que quer abençoar esse projeto, Rony, eu quero abençoar. Deus colocou em meu coração uma condição de abençoar, que seja em oração, que seja em ajudar no compartilhamento, ou que seja também na forma financeira. Existe uma forma de você abençoar esse projeto, que é se tornando um membro do nosso canal. Cara, você no mesmo local onde você coloca se inscreve, você também pode se tornar um membro e também estar mais perto da gente. Aí você tem conteúdos exclusivos, você tem conteúdos antecipados e você também tem acesso de comentário de forma mais visível pra gente. Na hora que você coloca o seu comentário, ele aparece lá em cima pra gente, a gente consegue ver e responder o mais rápido possível. Então, se você quer também contribuir de forma financeira, é através dos membros e você já ajuda a gente demais. E sem falar nos valores, né? São muito baixos, é só para contribuimento, porque a gente acredita que a união ela faz a força e a gente usa todo este recurso para trazer qualidade, para trazer convidados e também para abençoar a vida de todo mundo que está aqui e a sua também, automaticamente. Leandra, vamos aproveitar esse momento especial aqui das Merchan para você também falar sobre a imersão. Então falei como as pessoas conseguem entrar na imersão, como isso vai acontecer e o que é abordado lá. Ótimo. Dia 31/1, último sábado, né? Próximo sábado, na verdade, vai estar acontecendo a imersão. É um dia inteiro de curso e capacitação. Então, essa imersão ela vai acontecer em Betim. E lá nós vamos ter a parte da manhã toda com ministrações e preparação teórica e a parte da tarde toda com preparação prática.
com ensinamentos práticos. Então, Deus tem nos direcionado a assuntos muito específicos e ministrações muito específicas para imersão, né? A gente vai estar trabalhando sobre identidade, a gente vai estar trabalhando sobre cura, sobre entender o nosso propósito, sobre o nosso posicionamento como ministros, e não só como ministros da dança, tá? Tem pessoas que estão participando que nem da dança e nós cremos muito que vai ser um dia, assim, sobrenatural do Senhor. A gente vai estar dando certificação para quem participar da imersão, então vocês vão receber um certificado. A gente vai ter algumas lojas que vão estar com a gente também. Lá a gente vai ter a Amanda Andrade, que tá vindo de São Paulo com a loja dela. Vai estar vendendo figurino. A gente vai estar vendendo também a camisa da escola, que é o uniforme da escola. E assim, vai ser um momento grandioso. A gente está preparando toda uma estrutura para receber vocês. Não vai ser só um curso, né? A gente tem um momento também de culto. Então a gente vai ter momento de louvor, momento de palavra. E eu creio assim que vai ser um impulsionar do Senhor, que Deus colocou no nosso coração. E inclusive muitas pessoas me questionaram, por que em janeiro? Por que no final do mês? Né? Janeiro ninguém tem dinheiro. Eu falei, gente, não é sobre o dinheiro, é realmente sobre a gente começar o nosso 2026 impulsionados mesmo naquilo que Deus tem para nossa vida. Então, se você é da dança ou não e deseja participar da imersão, você pode fazer sua inscrição no meu Instagram, que é Leandra_Gonçalves. Lá tem um link de inscrição e você vai ter todas as informações por lá. Show de bola. É indicação nossa, pode ir lá, porque a gente conhece, não é algo que a gente ouviu falar, mas que a gente tem acompanhado de perto. Você quer crescer, não tem outra. Vai para lá fazer imersão, vai lá dedicar sua vida, dedicar também os seus recursos, porque a gente tem recursos para tudo. Mas quando é para crescer ministerialmente, espiritualmente, a gente coloca barreira. Não coloque barreira naquilo que o Senhor pode fazer através do potencial que Ele já implantou em você. Beleza? Leandra, voltando para cá, eu gostaria de saber uma pergunta muito especial. O que não pode faltar em um ministro? O que não pode faltar em um ministro é a vida com Deus. O que não pode faltar é isso, é tempo de relacionamento e identidade. Ontem eu estava conversando até com a Amanda, que vai estar ministrando com a gente na imersão, e eu falei com ela, Amanda, às vezes a gente cobra muito, né, pra, sei lá, bater a meta de um plano de leitura da Bíblia anual. Sim. Porque eu tenho que ter X tempo de oração, mas a verdade é que o relacionamento ele é construído, além de ser diariamente, é um relacionamento de fato. Então não é um momento que vai fazer eu ter vida com Deus. É realmente eu ter um estilo de vida que cabe Jesus naquilo ali, né? Então o que o ministro não pode deixar de ter de forma nenhuma é entender quem ele é em Deus e ter um relacionamento com Deus. Entender que ter vida com Deus não é pra gente conseguir algo. Então eu não tenho um devocional porque eu sei que eu preciso disso, mas precisa ser assim, uma necessidade do meu coração. Eu necessito ter essa vida com Deus. Eu necessito mergulhar na palavra. Eu necessito conhecer esse Deus que eu sirvo. Então eu acredito que isso é o que não pode faltar de forma alguma. Porque se eu tiver isso, as outras coisas automaticamente vão ser acrescentadas, né? A palavra de Deus mesmo fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, não é eu estar ativo na igreja que vai fazer as outras coisas ser acrescentadas. Porque muitos estão ativos na igreja. Até tem uma frase que eu gosto muito. Tem muitos que falam, estão exercendo o ministério da forma que Deus quer, da forma que Deus gostaria que estivesse exercendo, mas sem Deus. Né? Então isso é muito sério. Às vezes eu tô lá em cima do altar dançando, talvez Deus realmente gostaria que eu estivesse lá ministrando, estabelecendo alguma coisa, me posicionando de uma maneira, mas às vezes eu não tenho um relacionamento que eu deveria ter com Deus, né? Então, para ser um ministro, eu preciso carregar uma verdade, e essa verdade é Jesus. Eu concordo com você plenamente em relação a que não pode faltar. Realmente é a essência, é a vida com Deus e tudo isso. E eu gostaria de saber também qual a importância também da técnica na vida de um ministro. Uhum. Porque tem muitas pessoas que realmente têm uma vida com Deus, mas não procuram uma técnica. Será que isso impacta também no seu ministério? Sim. Com certeza, não ter uma técnica, não ter um conhecimento daquilo que a gente faz, vai impactar de uma forma, assim, às vezes nem tão positiva naquilo que Deus quer fazer. Eu falo que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente dá liberdade de ação para o Senhor agir na nossa vida. Então, aquele versículo, né? Para quem muito é dado, muito é cobrado. Se eu sei muito, se eu conheço muito, automaticamente Deus vai me usar de grandes formas. Agora, se eu limito o agir do Senhor, eu vou ficar limitada naquilo que Deus quer fazer. Né? E não só isso, a técnica, ela
além de trazer uma beleza para aquilo que a gente faz, a gente mostra também que as coisas da igreja não é brincadeira, né? Porque, por exemplo, no meio da arte, a dança fora da igreja, ela é excelente. A gente não vê um festival de dança com bailarinos que não têm conhecimento. A gente vê bailarinos que se dedicam, que se esforçam, que se empenham para estar ali fazendo o melhor deles. Mas dentro da igreja a gente vê pessoas que quer dançar, mas que não quer conhecer sobre dança. E eu preciso aprender, porque o que a gente tem eu não vou dançar, não. A gente até vê, às vezes, pessoas no meio secular falando, só uma dancinha de igreja. Sendo que a gente usa e deveria conhecer e usar a mesma técnica que as pessoas do secular usam, porque a técnica é uma só. Mas a gente se agarra naquilo, Deus conhece meu coração. Ou, Deus age no simples. Amém, é verdade. Igual eu falei. Às vezes, pra Deus. Isso é pra Deus. Se Deus aceitasse isso, é qualquer coisa de qualquer maneira. Mas não é assim, né? A palavra fala que nós devemos fazer um culto racional ao Senhor. Sim. E essa palavra racional é com entendimento. Então, tudo que eu for fazer, eu preciso ter entendimento. Então, como que eu vou dançar se eu não entendo sobre aquilo? Né? Então, igual a gente fala das movimentações. Como que eu vou estabelecer algo se eu não sei nem me portar na frente da igreja? Se eu não sei me posicionar na frente da igreja, né? Então, até por isso, muitas pessoas veem a dança como algo que não acrescenta nada, porque a gente não sabe se posicionar. Então, a técnica, além de nos ajudar nessa questão e trazer uma autoridade daquilo que a gente faz, também ela abre portas pra gente, sabe? Pra nos colocar em lugares que, às vezes, a dança, como se diz, da igreja, não tem alcançado, né? Então, a gente não vê festivais de dança cristã alcançando tanta gente igual os festivais fora da igreja alcança, né? Será que é porque as pessoas não vê relevância, não vê beleza, não vê, né, uma autoridade mesmo naquilo que a gente está fazendo? Então, a técnica, ela precisa e ela deve andar entrelaçada com aquilo que a gente faz, sabe? E lógico, tem pessoas que têm limitações. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe tem 53 anos de idade e ela é líder do Ministério de Dança da igreja dela. E a gente brinca, eu acho massa. E quando eu vou dar aula pra elas, eu brinco, eu falo assim, gente, não pode rodar porque uma tem labirintite. Não pode levantar a mão porque uma tem problema no ombro. Não pode abaixar porque outra tem problema no joelho. O que vocês vão fazer? Né? Mas a gente tenta trabalhar com elas a técnica pra ficar bonita aquilo que elas fazem dentro das limitações delas, né? Então, assim, a gente fala que pra dança não tem idade. Qualquer um pode dançar, sabe? Não tem um físico ideal pra dançar. Igual tem pessoas que falam, eu tô acima do peso, eu não consigo dançar. Gente, já tive experiência com pessoas assim, que eu falava, improvável, e a pessoa dava um show, sabe? De excelência, de entrega naquilo que ela fazia. Ou eu sou muito magra, sou desengonçada. Eu já tive muitas alunas nesse sentido, eu falo, gente, a gente só precisa... não tem ritmo, tem as inimigas do ritmo aí. Mas a gente precisa realmente conhecer, sabe? A gente perece por falta de conhecimento, literalmente. Em todas as áreas. Então, se eu não sei aquilo que eu faço tecnicamente, eu não vou romper naquilo que Deus quer. Às vezes Deus quer me colocar num nível lá em cima, mas se eu não consigo me dedicar no básico aqui, como que eu vou viver o grande do Senhor? Isso é muito sério. Interessante que você falou também sobre Deus não aceita qualquer coisa. Né? A gente vê isso biblicamente, a palavra de Deus. Ela fala que quando Caim vai entregar a oferta dele, ele rejeita a oferta de Caim. Sim. Então você vê que Deus, ele tem a adoração que ele recebe e tem a adoração que ele rejeita. Então não é aquela coisa que você vai apresentar lá e que Deus vai aceitar. Você vê isso também na Abiú, quando foi colocar fogo estranho, Deus falou, não, tá trazendo fogo fora do arraial, fogo que não tem nada a ver. Você vê usar quando ele vai encostar na arca, ele é fulminado. Por quê? Porque ele foi entregar qualquer coisa e Deus, na obra de Deus, esse tabu precisa ser quebrado, de que é pra Deus, então pode ser sim. Não, Deus conhece meu coração. Aí que nós temos que se preocupar, né? Porque ele sabe que você poderia ser melhor. Eu falo muito com a minha esposa, eu falo com ela assim, entenda uma coisa, Deus não quer o melhor do mundo, ele quer o seu melhor. É o que você consegue entregar, na sua capacidade, na sua limitação, mas tem que ser de excelência. Para você, a maturidade, ela tem que estar alinhada com os propósitos de Deus para o ministro? Com certeza. Eu falo que maturidade não tem nada a ver com idade. Tem gente que é muito novo e tem uma maturidade e uma autoridade em Deus, assim, que a gente fica impressionado, né? Vamos dizer assim. E já tem gente que tem a idade super avançada, né? Assim, e não tem uma maturidade em Deus. Eu até falo que tempo de igreja não é tempo com Cristo. Né? Porque tem muita gente que fala assim, eu tô há 50 anos na igreja, mas há quanto tempo você caminha com Cristo? Né? Eu tô, sei lá, igual, por exemplo, eu tô desde os meus 7 anos de idade, então já tá fazendo quase 20 anos que eu estou
na igreja. Mas será que esses 20 anos eu estive com Cristo? Então, isso é diferente. E a maturidade me faz entender isso. Que não é porque eu tenho hoje a idade que eu tenho, que eu sou a pessoa assim, não, mas eu entendo que os processos que eu passei até aqui me fazem enxergar que os erros que eu cometi lá atrás, as falhas que eu fiz, as coisas que eu deixei passar, veio para me tornar uma pessoa mais madura hoje. Eu não posso errar naquilo mais, né? Mas não faz de mim também a pessoa mais madura. Mas conhecer a palavra de Deus, entender o que Deus tem para minha vida, vai estar trazendo uma responsabilidade muito grande e automaticamente uma maturidade. Eu falo que eu entrei no seminário, por exemplo, uma menina, tadinha, gostava de fazer as coisas. E dentro do seminário, eu fui entendendo a seriedade de tudo que eu fazia. Eu falava, cara, aquilo que Deus tem pra minha vida é muito maior do que até o jeito que eu me posicionava, sabe? E a gente, como eu tava falando antes, né? O propósito, o chamado de Deus sempre vai ser maior do que a gente, isso é fato. Mas a gente às vezes não entende. E aí, por falta da maturidade, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai fazendo as coisas assim, achando que a gente tá fazendo o melhor. Mas é em Deus que a gente vai encontrar essa maturidade, né? É em Deus que a gente vai encontrar realmente aquilo que a gente tem que fazer, melhorar e aperfeiçoar. E isso eu acho assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla com as minhas alunas, sabe? Principalmente porque a maioria das minhas alunas são mais velhas do que eu. Então é até engraçado eu sentando numa roda com gente super experiente, casada há 50 anos, filhos mais velhos que eu, e eu lá falando, gente, tempo de igreja não é tempo com Cristo, não significa que você tá caminhando lá, que você tem uma maturidade muito grande. A gente precisa alinhar essas coisas, porque é em Cristo, é tendo um relacionamento com Deus que a gente vai encontrar esse lugar de maturidade. E é interessante, só te cortando bem rápido, que você disse sobre maturidade. A palavra de Deus fala, né, enquanto o herdeiro for menino, De nada de nada difere de um escravo. Ou seja, existe lugar que você vai acessar só com a maturidade. Isso. Ou seja, se você não tiver a maturidade, você não consegue acessar lugares a qual o Senhor tem reservado para os meninos, para as pessoas. Isso, Paulo fala, né, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava como menino, mas agora que eu deixei as coisas de menino, né, eu não faço essas coisas mais, eu tenho uma maturidade, eu tenho um outro pensamento, né, Você então isso acredita é muito nisso? Que forte. existem lugares que só é acessado com maturidade? Com certeza, com certeza. Deus não vai liberar sobre as nossas vidas as coisas que Ele tem para liberar se não tiver no tempo certo. Eu falo que se Deus tivesse liberado, por exemplo, o Efésio, a escola na minha mão, no tempo errado, a escola não tinha e não estaria fazendo as coisas que está fazendo hoje, sabe? A gente ainda é uma escola pequena, a gente ainda tem feito coisas pequenas, sabe? Nosso primeiro evento foi em dezembro, dia 14, agora dia 31 é nosso segundo evento. Mas a gente não trabalha só com evento, né? A gente vai nas igrejas, mas tudo que a gente vive hoje, que a gente tem recebido do Senhor hoje, se tivesse recebido em outro tempo, não teria frutificado, porque a gente não estaria maduro para receber. Então, vários processos que eu passei até aqui, né? Eu falo que existem pessoas que são lixa na nossa vida, né? Que essas pessoas, elas vêm realmente, porque ferro afia ferro, né? Então, assim, são pessoas que vêm para alinhar a nossa vida, para alinhar o nosso propósito, para fazer os nossos olhos se abrir, e isso nos leva a um nível de maturidade maior. Né? Eu gosto muito de sentar em mesas, e eu geralmente estou nessas mesas, né, com pessoas que são mais velhas e mais experientes do que eu, e isso faz a gente pensar assim, eu quero estar naqueles lugares, né? Eu não quero, não que as pessoas mais novas, eu não tenho que estar com elas, eu amo os mais jovens, tá, gente? Inclusive, cuido dos mais jovens, mas quando a gente senta em pessoas que estão no nível que você pensa assim, eu quero chegar no nível dessa pessoa, automaticamente coloca uma responsabilidade de que eu preciso pagar um preço para isso. E isso vai gerando uma maturidade dentro da gente, uma seriedade daquilo que a gente faz. E falando sobre maturidade, eu carrego algo muito especial, e eu acho que comporta exatamente naquilo que você está vivendo na escola, é que Deus não vai enviar pessoas enquanto as que já estão não estão maduras. Exemplo, se Deus não enxergasse em vocês lá da escola alguém maduro para ensinar sobre dança, Ele não vai enviar. Então, às vezes a oração ela é errônea quando ela é feita dessa forma. O Senhor envia pessoas, ou para a igreja, ou para a escola, ou para qualquer âmbito, se quem está lá ainda não é maduro. Porque Deus nunca vai colocar alguém imaturo para cuidar de outro imaturo. Verdade. Exemplo, o Darwin tem um filho, o Azaf, ele tem 5 anos. Você tem coragem de colocar o Enzo para olhar o Azaf, que é o priminho dele de 10 anos? Por que você não vai colocar? Porque o Enzo é imaturo. A idade não estou falando de idade, estou falando de maturidade. Então Deus nunca vai enviar pessoas para a sua igreja, Deus nunca vai enviar pessoas para a sua escola se os que já têm não são maduros. Então, se Deus está enviando, Leandro, agora falando através da escola, é porque Ele já vê em vocês
um nível de maturidade para ensinar. Então é uma confirmação do Senhor, é uma autorização do Senhor para que vocês cuidem de pessoas. Porque para cuidar não precisa ter um título específico, mas precisa ter um coração maduro em Deus, Sim. que é os filhos ruiosos. Então continue nessa caminhada, segue, porque se Deus está enviando, é porque Ele está vendo maturidade em você. E agora eu quero fazer uma pergunta dentro disso, e também dentro de algo que talvez pode estar acontecendo. Na sua visão, o que você encontra em comum entre esses ministros que vão até você? Você vê um ponto-chave que parece que vem todos com ele, precisando de um conselho, de alguma coisa, ou algo positivo? Uhum. Geralmente chega pra gente as pessoas que querem desistir. Eita, é algo em comum. Geralmente são as pessoas que estão cansadas. Li, eu não aguento mais. Li, eu tô cansada. Me ajuda. E geralmente são essas pessoas, sabe? E é aí que a gente entende que a escola não é só sobre dança. Porque se fosse sobre dança, não seria a escola, né? Então, a maioria das pessoas que chegam pra gente é nesse contexto. Li, eu preciso estar envolvida, eu preciso sair da caixinha. E isso é algo que a gente viveu muito, né? De precisar ser cuidadas, precisar sair da caixinha, precisar se abrir para novas experiências. Eu falo que eu sou muito fechada. Não parece, mas eu sou tímida. Não parece, mas eu sou tímida. E eu tenho muita dificuldade de me abrir, de ser cuidada, de falar assim, nossa, eu preciso de ajuda. O dia que eu falar eu preciso de ajuda, é porque eu tô precisando de ajuda mesmo, assim, eu já melhorei muito. Mas o que chega pra gente é esse nível de pessoa, é as pessoas que precisam ser fortes o tempo inteiro e que o tempo inteiro ela mostra pra pessoa que ela é muito forte, que ela dá conta, que ela consegue, mas por dentro são pessoas que precisam de cuidado, sabe? E o interessante é que se elas estão procurando a escola é porque elas têm visão de crescer. Né? Isso. E aí, isso traz um peso de responsabilidade muito grande pra gente. Sim. Aí a hora que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu sou tão pequenininha. Aí dá vontade de falar assim, por que eu, Senhor? Mas Ele já me respondeu isso. Verdade. E, Leandro, eu quero te perguntar, eu acho que é uma das perguntas que talvez você mais recebe. Quando alguém fala para você que o ministério de dança não é bíblico, quais que são suas bases e quais que são os seus argumentos para refutar isso? Geralmente quando as pessoas falam isso, né, é porque elas já não gostam da dança, né, então elas vêm atacando a dança. Dança não é bíblico, dança não é de Deus. Mas a gente sabe que realmente não tem na Bíblia ministério de dança, Como né? também não tem outros. Né? Como não tem outros também. Mas a grande questão por mais que não tenha lá o ministério de dança, a palavra ministério significa servir. Então, quando eu faço parte de um ministério da igreja, seja ele qual for, louvor, faço parte do Ministério Kids, faço parte do Ministério de Jovens, enfim, eu estou entrando para servir a igreja, servir os meus irmãos através daquilo que eu faço. Então, o Ministério de Dança, ele realmente não é bíblico no sentido como ministério, né? Mas a dança, a gente vê a dança, assim, em vários momentos da Bíblia, como a gente já citou aqui. Sim. Mas o que a gente precisa entender é o posicionamento do ministro, né? Então, tem igrejas que realmente não reconhecem a dança como uma dança relevante porque os ministros não se posicionam de forma relevante para aquilo, né? Então, eu já passei por isso, já tive a experiência uma vez de um pastor chegar em mim e eu reparava que sempre que tinha dança, ele fechava a cara, ele não gostava mesmo de ter a dança na igreja. E eu lembro que uma vez a gente fez uma ministração sobre santidade. Eita. E era uma ministração de 25 minutos e a gente falava muito sobre como nós estamos nos posicionando para entrar no reino de Deus mesmo. E porque a gente sabe que o amor de Deus é para todos, mas Sim. a salvação exige de nós um sacrifício. E aí eu lembro que a gente fez essa ministração, passou uns 2 meses, ele chegou em mim e falou: Leandra, eu não gostava da dança. Eu via a dança como algo desnecessário, eu não via diferença, mas no dia que vocês lançaram aquela ministração de santificação, eu recebi a palavra. Para mim, se eu fosse embora naquele momento, eu já estaria impactado com o que aconteceu. E desde esse dia eu comecei a olhar vocês com outros olhos. Eu falei, cara, essas meninas levam a sério o que elas fazem, né? Então, quando a gente entende e a gente leva a sério o que a gente faz, as coisas elas mudam e as portas se abrem, porque as pessoas vão ser impactadas não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente carrega, né? Então, essa questão é muito séria nesse sentido, porque como que eu vou lutar com uma pessoa que não gosta da dança se a experiência dela realmente é
danças que não carregam nada, né? Então é muito complicado eu colocar isso na cabeça de alguém. O que eu daria de conselho era mais para os ministros, de se posicionarem, de realmente ter a dança como algo relevante na vida de vocês, ter seriedade, porque o Espírito Santo é ele que convence, né? Então não adianta eu ficar debatendo, querer discutir, porque o Espírito Santo é quem vai convencer aquela pessoa do que é de Deus, do que não é de Deus, né? E nós, como ministros, se posicionar mesmo para ser esse canal e essa resposta para esse tempo, né? Tendra, eu vejo você muito destacando a palavra secreto. Eu gostaria de te perguntar, qual a experiência mais te marcou no secreto com Deus? Eu tive a experiência do chamado, né, que eu comentei. Tive uma experiência também do falar em línguas. Eu lembro que eu liderava, e na igreja que eu liderava, o pastor falava muito sobre ser batizado em línguas, e que o dom de línguas era a evidência do batismo com o Espírito Santo. E é algo polêmico, né? Acho que muitas igrejas ainda acreditam nisso. Mas a palavra fala que a uns foram dados uns dons, outros, né? Então tem dom de cura, o outro de visão, enfim. Não é todos que vai falar em línguas. A gente pode buscar por esse dom? Óbvio e deve, né? Porque edifica a nós mesmos. Mas na época eu não falava em línguas e eu comecei a ficar muito chateada. Porque toda vez que tinha a busca do Espírito Santo, eu era a única da liderança que ia lá na frente pra buscar o Espírito Santo. Que eu falava assim, gente, como assim eu não tenho o Espírito Santo? E ainda falava assim, porque eu tô em pecado. Meu Deus, não é possível. O que eu tô fazendo de errado? E aí eu fui e fiquei muito chateada. Eu lembro que na época eu até desisti. Falei, eu prefiro sair da liderança. Falei com o pastor, mas na época acabou que eu mudei de denominação, enfim. E aí um dia, no meu secreto com Deus, eu falei, Deus, e eu lendo. E aí foi onde abriu os meus olhos. Eu falei, cara, a palavra não fala que eu preciso ser batizada em línguas para ter evidência do Espírito Santo, né? E eu comecei a buscar. Falei, Senhor, eu já reconheço outros dons do Senhor na minha vida, mas eu quero também o dom de línguas. E aí, no meu secreto com Deus, eu fui batizada em línguas, dentro da minha casa, no meu ambiente devocional. Então, assim, foi um momento muito especial para mim. Outro momento especial foi uma vez eu estava muito angustiada, eu estava assim, passando por um processo. Eu acho que eu não estava em depressão, mas era um processo depressivo, um tempo depressivo assim na minha vida. E eu fui orar, eu ajoelhei no meu quarto e eu fui arrebatada. Eu lembro que eu ajoelhada, eu chorava muito, 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 e eu tive essa experiência de ir para um lugar calmo, silencioso e tranquilo. Só que o meu corpo, que ficou no quarto, ele tava gritando muito e chorando, desesperado, e gritando e chorando, mas o meu espírito, ele tava assim, sublime, ele tava no momento dele, assim, na paz. E eu lembro que quando eu voltei, as pessoas que estavam na casa falaram comigo assim, Leandra, eu comecei a ficar preocupada, porque você tava gritando muito e chorando muito, e na hora, depois de um tempo, né, na verdade, Deus usou uma aluna minha pra falar, falou assim, Leandra, Deus tá querendo te mostrar que quando você se permite estar nesse lugar com o Senhor, Ele te leva pra esse lugar de paz e tranquilidade, né, mas se você tenta conquistar as coisas com a sua própria força, vencer suas batalhas do jeito que você acha que é certo, essa angústia, essa tristeza, esse desespero, esse fardo, ele vai permanecer, porque não é na força do seu braço, né? Então foi uma experiência muito forte também que eu tive com Deus no meu secreto e que eu levo assim pra minha vida toda. Forte. Leandra, a gente sabe que você viveu um processo muito glorioso sobre uma cura, né? Foi. E que você foi curada de um câncer. Sim. Cara, eu acho que isso é magnífico, né? Você pode contar mais sobre esse milagre e essa experiência, o que ela impactou na sua vida? Amém. Eu acho que eu deveria falar até mais sobre isso, né? Eu não conto muito sobre essa parte desse testemunho, até porque eu era criança ainda. Eu tinha por volta de 3, 4 anos de idade quando fui diagnosticada com leucemia. Então eu tive o câncer no sangue. Minha mãe tem todos os laudos lá. Realmente eu tinha o câncer, sabe? E graças a Deus isso foi quebrado da minha vida, porque essa maldição de doenças, ela vem na minha família, sabe? Ela vinha, né? Mas ela já foi quebrada na autoridade do nome de Jesus. E aí, quando ela descobriu que eu tinha o câncer, minha mãe negou o tratamento, porque eu não sei. E ela nem da igreja era na época, assim, pra falar assim, porque ela tinha fé. Talvez ela tinha fé, mas ela não estava firme no Senhor, né? Mas ela negou o tratamento. A minha mãe assinou um termo de responsabilidade que eu iria morrer em casa, porque ela estava negando o tratamento. E eu lembro, né, ela me conta que ela me levou para a igreja para fazer uma campanha de 7 dias. E chamava, acho que Cálice de Fogo. Eu tomava o suquinho consagrado durante 7 quartas-feiras. E na última quarta, eu tomei o suco e eu já fui pro hospital para fazer novos exames.
quando fez novos exames, eu não tinha mais nada no sangue. Deus me curou totalmente. Tanto que o médico que me acompanha e me acompanhava, né, na minha adolescência, ele foi saber que eu tive o câncer porque a gente contou, porque nos exames não mostrava nenhuma alteração, nem nada. Então, para honra e glória do Senhor, eu tive esse milagre. E um outro milagre também que eu tive foi em relação à coluna. Eu fui diagnosticada com escoliose, de um grau bem elevado de escoliose. E na época o médico, eu tinha 13 para 14 anos, o médico falou comigo, ele perguntou, né, o que você faz na vida? E eu já dançava, eu já dava aula. Falei com ele que eu dançava e o médico falou para uma criança de 14 anos, então aposenta sua sapatilha, porque você não vai poder dançar mais. Se você tem o sonho de ser mãe, anula esse sonho, porque você não vai conseguir carregar a gestação até o final, porque você não vai ter força para carregar o peso da barriga, a não ser que você tenha condição de parar de trabalhar e ficar no hospital em observação. Se você é muito vaidosa, já vai se acostumando com botinha, com sapatos ortopédicos, porque você vai ficar torta. Enfim, ele declarou tanta coisa. E naquele momento mesmo, dentro da sala, eu já repreendi, falei, não aceito isso sobre a minha vida. E eu fui pro culto, e no culto o pastor, no meio da pregação, assim, gente, do nada, uma criança de 14 anos não tava nem prestando atenção na palavra, né? Mas do nada ele, quem tem escoliose sabe aqui no altar. E aí eu subi no altar naquele dia, e ele orou, e naquele dia Deus falou comigo que ele tava me curando de toda a sequela da escoliose. E quando eu voltei no médico anos depois, foi até engraçado porque ele era ateu, a mulher dele era estéril. Quando eu voltei nele, anos depois, a primeira coisa que ele falou foi, como assim você não tá toda torta? E aí eu contei pra ele a experiência que eu tive, e naquele momento ele aceitou Jesus, e hoje eles têm um filho, e hoje eles têm um filho, pra glória de Deus, a mulher dele foi curada da esterilidade. Então assim, tem coisas que a gente passa na vida que é realmente pra que o outro seja alcançado, né? Eu sempre falo isso, que uma ferida fechada é um ministério aberto, e aquilo que eu não aceitei sobre a minha vida realmente foi um agir do Senhor, para que ele fosse alcançado naquele momento, né? E hoje eu tenho escoliose. Se eu fizer um raio-x, a gente vai ver a coluna torta, dá para sentir ela torta, mas eu não tenho nenhuma sequela da coluna, eu não sinto dores na coluna, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. No meu sangue também, nunca mais eu tive nenhum problema de sangue, anemia, nada, e olha que a alimentação é péssima, que preciso melhorar a minha alimentação, mas para honra e glória do Senhor, eu fui totalmente curada. E eu gostaria de perguntar exatamente em relação a esses 2 milagres que você viveu. O que esses 2 milagres te ensinaram sobre fé e sobre dependência de Deus? Esses milagres me mostraram muito o amor de Deus e a graça de Deus, sabe? Eu falo que a Bíblia, na verdade, fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, né? Ou seja, Deus entregou o seu Filho por uma humanidade caída. Né? Hoje a gente tem a oportunidade de buscar a Deus, mas antes, Deus não esperava assim, ele vai me amar, então eu vou mandar Jesus para salvar ele. Não, e eu vejo isso, sabe, na minha vida. Porque eu, criança, eu não lembro, assim, como que eu reagi nessa situação, sabe? Mas eu vejo o cuidado de Deus em todo esse processo. E todas as vezes que eu pensei em desistir na caminhada, eu sempre pensava, cara, Deus não teria investido tanto em mim para eu desistir agora. Sabe, Deus não teria me curado de um câncer, Deus não teria me curado de um problema na coluna, se fosse para que eu parasse agora no meio do caminho, sabe? Então isso, além de fortalecer a minha fé, de me fazer lembrar de onde que Deus me tirou, de fato, me faz ver, assim, que Deus tem algo maior ainda para concretizar, né? Então essa frase de Deus não teria investido tanto em mim, é uma realidade da minha vida. Eu falo que Deus não teria me curado, Deus não teria me restaurado, Deus não teria me feito... sarar da minha saúde mental também, porque eu já sofri muito com depressão e ansiedade. Então Deus não teria feito tantas coisas se fosse para nadar e, como se diz, morrer na praia, né? Porque Deus tem um propósito mesmo para estabelecer, e não é sobre mim. E eu já entendi isso, né? Que eu vou passar por situações, a palavra fala, né? Nós somos atribulados, mas não desamparados. Né, abatidos, mas não destruídos, né, porque não é sobre nós. A gente vai passar por essas coisas, mas a gente tem um Deus muito maior, né, que nos capacita, que nos impulsiona, que nos fortalece. E é sobre esse Deus, é tudo sobre ele, dele e por ele. E, Leandra, o interessante de você falar sobre isso é porque, exatamente, é o processo que você passa, ele acaba se tornando uma base de dados de experiência para o próximo. E você tem feito isso, né? Você tem cuidado de pessoas, você tem trago pessoas, ministros para perto. Eu gostaria de te perguntar, como você se sente com essa responsabilidade de estar cuidando de outras pessoas? É um privilégio.
eu fui ensinada recentemente que a gente precisa ter alegria naquilo que a gente faz para o Senhor, sabe? Por muito tempo eu via como algo pesado. Eu pensava, meu Deus, eu preciso ser perfeita, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso ser crente, eu preciso ser intocável, tipo assim, né? Ser... Só que eu entendi que quanto mais a gente tem de Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais eu reconheço a minha pequenez. Então, ser cheio não vai me fazer a pessoa perfeita. Pelo contrário, se eu sou cheio, eu entendo que eu sou alguém que depende totalmente do Senhor. Porque o que eu faço ou falo não vem de mim, né? E não deve vir mesmo. Eu tive uma experiência uma vez, eu estar em um ambiente... Porque eu falei assim, eu tô cansada, eu não quero saber de nada, eu quero sair. E eu tava num ambiente, assim, que geralmente não é um ambiente que eu frequentaria, se eu tivesse em sã consciência. E eu lá, eu não tava fazendo nada de errado, mas eu estava lá, e uma aluna minha me ligou. Li, eu posso conversar com você? E eu pensei assim, cara, olha onde eu tô. Olha, tipo assim, eu nem tô no meu melhor momento. E Deus falou assim, você vai conversar com ela. E eu lá fiquei umas 2 horas no telefone com essa pessoa. E depois ela falou assim, muito obrigada porque você falou tudo que eu precisava ouvir. E na hora Deus falou assim, na verdade, Leandro, quem precisava dessa ligação era você. Então, acompanhar essas pessoas e cuidar dessas pessoas é um privilégio muito grande pra mim, sabe? É um amor que eu não consigo explicar. Antes eu acho que eu fazia muito porque eu gostava da dança. Hoje eu amo as pessoas. Então eu amo sentar para conversar, eu amo sentar para escutar, eu amo sentar para discipular, para chorar junto. E eu sou chorona, então tá precisando chorar, me chama mesmo, que a gente vai chorar. Chorar junto. Rir junto, chorar junto. Principalmente o chorar junto, assim, porque é um amor que eu não consigo explicar, sabe? Então é um privilégio muito grande. Por mais que eu mantenha esse temor e essa responsabilidade de fazer pro Senhor, com excelência, obviamente, tendo a minha vida com Deus, sendo verdadeira naquilo que eu faço de verdade, mas hoje eu tento levar de uma forma mais leve, sabe? Eu tento ser mais transparente com as pessoas que eu tô também. Já teve vez de alunas que hoje são super íntimas minhas falar, nossa, eu achava que você era intocável. E eu pensava assim, minha filha, eu sou comedora de pão igual todo mundo, né? Você tem problemas igual todo mundo, né? Então, eu gosto de trazer sempre essa humanidade, sabe, no que eu faço com as meninas, porque não é sobre, eu tô num nível mais elevado, eu acho que não é sobre isso, e nunca vai ser sobre isso, né, realmente a graça do Senhor que nos alcançou e nos alcança todos os dias, pra estar ali cuidando, discipulando e direcionando tanta gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Na sua visão, Leandro, qual a diferença de alguém que tem um dom e de quem vive o ministério? Isso é importantíssimo. Eu falo que existem pessoas que já nasceram com talento para algo, né? Então tem gente que é talentosa desde nascença. Isso. Que a pessoa, ela fala assim, nunca fiz, por exemplo, da dança, eu nunca fiz uma aula de dança, mas quando você vê a pessoa dançando, você fala assim, como assim você nunca fez uma aula? A pessoa tem uma facilidade naquilo. Mas quando eu realmente levo aquilo como uma ferramenta para o meu ministério, a primeira coisa que vai ser estabelecida e que vai gerar na vida das pessoas não é o uau, que dança linda, mas sim o mover do Senhor através da vida daquela pessoa. Sabe? Então eu acredito muito nisso. Eu já fiz parte de escolas que realmente profissionalizavam bailarinos. E a gente, como escola, a gente aprende, a gente tem... a gente chama de grau. Então, todo ano a gente faz um grau do balé, por exemplo, um grau do jazz. E no final do ano a gente tem uma avaliação, a gente tem um espetáculo para apresentar para as pessoas aquilo que a gente aprendeu, para apresentar a nossa técnica. Mas quando eu sou um ministro do Senhor, vai muito além do que isso, né? Então, é eu entender que o meu posicionamento como cristão de verdade é isso que me difere de uma pessoa que só tem um dom e acha legal fazer o que faz, para aquela pessoa que realmente entende o que faz, entende o propósito de Deus para aquilo que ela está fazendo, seja no ministério de dança, do louvor, enfim, em tudo que a pessoa faz. E algo interessante que a gente falou aqui, eu queria frisar, você comentou que no momento da pandemia você foi para as redes sociais, você foi para o digital, e eu gostaria de te perguntar exatamente sobre isso, que tem pessoas que têm um chamado ministerial muito forte, tem exercido na sua igreja, mas ela tem um bloqueio com as redes sociais, tem um bloqueio com o digital. O que você tem para dizer para essas pessoas e o que isso destravou no seu ministério? Quando eu fui para as redes sociais, foi empurrada. Eu não queria aparecer na internet. A minha rede era literalmente pessoal. Não postava muito, não aparecia.
Então, quando eu fui, foi uma estratégia. Primeiro começou com um grupo de pessoas. A gente reuniu vários professores do Brasil inteiro e toda semana um professor dava aula para esse grupo, para a gente continuar se movimentando. Sim. E lá dentro desse grupo, algumas pessoas já eram ativas na internet. E aí eles começaram a impulsionar a galera. Gente, aparece, gente, marca a aula, gente, posta o vídeo. E eu pensava assim, eu não vou aparecer, morro de vergonha, o que eu vou falar na internet? Para me gravar um stories, eu gravava, sei lá, 50 vídeos, para um ficar bom e mesmo assim eu não gostar dele. E agora você tá aqui no podcast. E agora eu tô aqui no podcast, né? Olha o que Deus faz com a gente. Eu era só uma irmã, olha o que Deus faz com a gente, né? Aquele menininho. Mas, e aí começou assim, eu lembro que os pessoal ficavam ali, posta vídeo, dando dica na internet e tal. E aí, quando eu fui pra internet, eu comecei nesse sentido, de postar dica, passo a passo e tal. E foi alcançando tanta gente. Por exemplo, hoje eu tenho 24 mil seguidores. Eu não sei o que é 24 mil pessoas juntas, né? Fora que alcança muito mais do que de seguidores que você tem. Então, tem vídeos que já alcançaram 1 milhão de pessoas. O que são 1 milhão de pessoas? É muita coisa. Né? Então, assim, a gente tem uma ferramenta que ela é extraordinária nas nossas mãos. Né? Então, a gente pode alcançar muitas pessoas. Se eu estivesse só conversando com a gente aqui, essa conversa ia ficar aqui, mas ela está tendo a oportunidade de alcançar várias pessoas. Né? Então, quando a gente usa essa ferramenta com sabedoria, com entendimento, com autoridade, com direcionamento do Senhor, a gente tem a oportunidade de alcançar nações, sabe? A gente tem a oportunidade de alcançar vidas. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma moça, ela falou comigo que ela estava no pior momento da vida dela, que ela estava pensando em desistir de tudo, que ela pensou até em autoextermínio, mas que no momento que ela abriu o celular dela, ela viu um vídeo meu dançando uma canção, falando que queria voltar ao primeiro amor. E naquele momento, assim, ela caiu em prantos, chorando, e ela entregou a vida dela para Jesus de novo, sabe? E eu penso assim, um vídeo que às vezes a gente pensa assim, é tão pequeno, né? É algo que pra gente, às vezes, você pensa assim, vou... Lógico que tudo que eu posto, eu sempre oro e falo assim, alcança as pessoas certas, sabe? Vai no coração das pessoas que precisam ser alcançadas. Mas um vídeo que você pensa ser tão simples, salvando uma vida. Então, na internet, a gente tem essa ferramenta, essa possibilidade, sabe? De ser realmente canal e resposta de Deus. Eu falo que a gente é resposta de Deus para esse tempo, para agora, não é para amanhã, né? A gente fala, mas eu não sei falar bonito. Mas eu não sei dançar bonito, eu não sei cantar. O cantar, a gente vai catar uma aula, dando a gente vai catar uma aula, né? Mas assim, todos nós temos algo para compartilhar da parte do Senhor. E a internet é algo assim que pode ser usado e deve ser usado como uma ferramenta poderosa. Talvez tenha alguém agora ali nos assistindo que tem esse autotravamento. O que você diria para essa pessoa? Comece, sabe? Comece com o que você tem, comece com o que você sabe. Não se limite. Sabe? Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho vergonha. A palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas não é a pessoa tímida em si, mas é aquele que se trava, que não deixa Deus agir através da vida dela pela timidez. Então eu falo, eu não vou fazer. Deus já me deu a palavra, Deus já me mostrou tudo que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer porque eu tenho vergonha. Sabe? A gente precisa se dispor. Se eu não sou capaz de me dispor numa coisa tão pequena, que é falar para uma câmera, como que eu vou me dispor para viver grandes coisas no Senhor? Né? Então, se dispõe, porque às vezes você está deixando de alcançar corações que precisam ser alcançados. E Deus vai te capacitar, Deus vai te direcionar. Isso é tão glorioso, traz pra gente um refrigério que você está falando, que às vezes a pessoa fala assim, eu não vou falar para 100 pessoas, às vezes você posta um vídeo lá no Instagram, né? Aí dá 300 visualizações, 500, você fala assim, nossa, só 500. Só que você já parou para pensar que 500 pessoas são muitas pessoas? A gente teve o privilégio de fazer uma cobertura lá do Ore Comigo, e lá tinha 66 mil pessoas no estádio. E aí eu tava olhando assim, cara, é gente demais. E aí, esses dias nós estávamos conversando, eu falei, não, mano, hoje nós temos no nosso canal 6 milhões de visualização. Eu falei, pouco demais, 6 milhões só. Aí, lá no estádio, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu olhei lá, 66 mil pessoas. E eu comecei a olhar o estádio assim, lotado de pessoas. Talvez a gente não tenha essa ideia de que, tipo assim, cara, deu 5 mil, deu 1.000 pessoas que estão assistindo. Só que são 1.000 pessoas que estão sendo edificadas, transformadas. Sim. Pessoas que talvez irão tirar a vida. Quantos testemunhos a gente recebeu, né? As pessoas falam assim, cara, eu ia tirar minha vida, mas através da sua palavra, daquilo que o Senhor colocou sobre você, eu mudei, voltei para a igreja. Isso é muito gratificante. Glória a Deus. E hoje você vê a internet
como ferramenta do Senhor sobre essa geração? Sim, com certeza. Da mesma forma que ela pode vir para destruição, Sim. né? Ela também pode ser usada e deve ser usada como uma ferramenta para edificação mesmo, para expandir o reino do céu, sabe? Eu acho que não existe nenhum lugar ainda, né? Lógico que ainda existem alguns países, talvez Coreia do Sul, do Norte, né, por exemplo. Talvez eles não tenham acesso ao que a gente consegue implantar na internet. Mas a maioria dos lugares eles têm acesso a isso, sabe? Então, assim, hoje é uma ferramenta fortíssima. Às vezes você não vai conseguir nunca alcançar todas as nações, mas o seu vídeo está alcançando todas as nações. Né? A sua voz está chegando lá. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a diferença entre um ministro dançar e ministrar. E eu vejo que um monte de gente posta um vídeo dele com o meu áudio, sabe? E às vezes as pessoas nem sabem de quem é o áudio. E eu fico assim, gente, olha aonde a minha voz tá chegando. Né? Porque muita gente já postou vídeo com o meu áudio. Às vezes quando aparece pra mim, eu vou lá, comento e tal. Mas assim, é muita gente. Às vezes as pessoas nem sabem de quem é a voz, mas foi algo que o Senhor ministrou no meu coração. E um dia assim, eu falei, eu preciso gravar isso, eu preciso levar essa mensagem. Então assim, tem alcançado muitos lugares. Talvez a minha voz nunca chegaria lá comigo indo. Mas ela chegou lá através das redes sociais. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim, ó. Você tá disposto a fazer algo grande pra Deus e continuar sem nome? Você tá disposto a entregar a sua vida e ninguém saber por que e quem é você? Porque primeiro começa no nosso coração. Verdade. E a visibilidade é se o Senhor quiser. Verdade. Então a gente tá aqui falando de Deus, falando dos testemunhos, falando daquilo que o Senhor fez na vida dos convidados. Mas o mais importante é que o nome do Senhor ele tem sido espalhado e tem sido edificando pessoas através desse vídeo. E o interessante é que, dentro já da pergunta que eu quero fazer para você, para viver tudo isso, tanto nós quanto você, houve algumas renúncias. Ninguém alcança algo grande sem renúncias. Eu gostaria de saber quais renúncias que mais te marcou para que você pudesse hoje viver o ministério que Deus te confiou. Muitas coisas que eu tinha como planos, sonhos, projetos pessoais, assim, eu vi eles sendo mudados pelo Senhor, sabe? Por exemplo, quando eu terminei a minha faculdade, eu sou formada em fisioterapia, eu iria iniciar uma pós-graduação. Então, estava tudo certo para me iniciar a pós, e eu lembro que eu estava sonhando com a pós. Eu falei, nossa, é o meu sonho, eu quero isso. E eu lembro que o Senhor falou comigo, eu te quero dentro do seminário. Uau. E eu não dou conta. E eu tive que abrir a mão da pós para poder estar dentro do seminário. E era onde o Senhor queria que eu estivesse lá. Teve um outro momento, até dentro do seminário também, que teve uma mudança no direcionamento do seminário. E a gente fez um ano de seminário pastoral. Então, deixou de ser um curso de seminário teológico normal e passou a ser uma mentoria pastoral. Então, foi um ano formando pastores ali dentro. E eu lembro que eu fiquei assim pensando, falei, Senhor, pra que o Senhor me colocou aqui dentro? Já sabendo meu chamado, meu propósito, né? Correndo dele. Mas foi um ano a mais, assim, do meu seminário que o Senhor me colocou lá dentro pra estudar e aprender mais sobre o chamado que ele tinha sobre a minha vida. Um outro momento foi quando eu até comentei, eu trabalhava dentro das academias, eu amava o que eu fazia, estava super acomodada com o que eu fazia, e o Senhor me tirou de lá, me deixando um ano parada mesmo, sem trabalhar, sem fazer nada, porque ele estava me preparando, me aperfeiçoando para viver hoje tudo que eu vivo dentro da dança, né? E em vários outros momentos, às vezes a gente pensa assim, por mais que eu estou na igreja, às vezes você não quer, como se diz, renunciar tanto. Mas para você viver a grandiosidade daquilo que Deus tem para sua vida, exige renúncias, né? Então existem sonhos que precisam ser adiados e deixados para depois, para viver aquilo que Deus quer que a gente viva naquele momento. Então muitas coisas nesse sentido aconteceram na minha vida, de palavras às vezes vindo até do próprio Deus me direcionando, tipo, você não vai fazer, eu não te quero nesse lugar. E eu pensar assim, mas era o meu sonho. E Deus, você não vai, eu não te quero ali. Né? Então, já aconteceram várias situações dessas. E, Leandro, o que você sente que Deus está gerando para essa geração através da dança e da arte? Amém. Eu sinto que é um ano, é um tempo onde Deus tem nos chamado muito para o lugar de secreto. E é o que eu mais tenho falado, né? Eu comecei o ano com as minhas turmas falando sobre gratidão. E sobre nós sermos pessoas realmente verdadeiras no Senhor. Até falei com elas, gente, se vocês oravam, orem mais. Se vocês liam a Bíblia, leem mais. Se vocês jejuavam, jejuem mais. Porque eu sinto que é um nível
que é um momento que o Senhor está querendo nos levar para um novo nível. E para um novo tempo, para uma nova direção, exige um novo posicionamento. Sim. Não tem como eu querer viver o novo de Deus com o mesmo posicionamento do passado. Então, eu sinto que é um tempo que o Senhor tem nos estreitado e tem nos chamado a realmente entender o nosso propósito, a realmente entender quem nós somos, para que grandes coisas sejam estabelecidas, sabe? No reino espiritual, na vida das pessoas, na igreja. E essa vida de intimidade e relacionamento vai nos levar nesse lugar. Leandro, que conselho você daria para jovens ministros, pessoas que estão começando agora, mas têm deixado a insegurança para ele? O que você tem como dica para essas pessoas que talvez estejam nos assistindo agora? A capacidade, ela sempre vem do Senhor. A gente só precisa se dispor, sabe? Então se disponha tempo, disponha o seu coração, disponha tempo de leitura da palavra, disponha tempo de dedicação técnica. E principalmente, sabe, tenha um coração ensinável e humilde. Eu acho que a humildade, ela nos leva em lugares grandes. Por mais que talvez você não tenha o melhor conhecimento de todos, não existe ninguém tão sábio que não tem o que aprender e ninguém tão leigo que não tem o que ensinar. Né? Então todos nós temos algo a aprender e a ensinar também. Então por mais que hoje você não se vê no nível que você gostaria de estar, que você não desista, sabe? Que você permaneça firme no Senhor, porque Ele vai te levar a esses níveis maiores. Bora para as perguntas? Bora. Posso começar aqui, Dá? Você quer começar aí? Pode. Nós deixamos uma caixinha de pergunta no Instagram e teve algumas perguntas, vamos ler aqui as 3 principais. A primeira que eu quero ler é do Pablito. Pablito Henrique, pelo menos tá assim escrito aqui, né? Como manter sempre a essência de Jesus e seus princípios? Entendendo quem nós somos em Deus. Já manda um abraço pra ele aí. Abraço, Pablo. O Pablo é ele que me perguntou, nossa, você tá tão sumida, né? E aí Deus falou Então comigo. ele já te acompanha. Já, e aí Deus falou comigo que ele estava me usando nos tempos de mesa. Mas pra gente sempre manter essa essência, é entender que Deus é tudo na nossa vida, né? É entender que sem Deus a gente não é nada e a gente não faz nada. O nosso coração pode se desviar e fraquejar, mas a gente deve permanecer com os olhos fixos no Senhor. Porque é Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem opera todas as coisas. Então, o que não faz a gente mudar a nossa essência primeiro é não se vangloriar com o crescimento. Uau. Né? Às vezes Deus nos coloca em lugares que a gente pensa assim, nossa, eu cheguei no nível agora que eu não vou aceitar mais pregar para 3 pessoas, né? Tipo assim. Mas não é só sobre isso, né? A essência, ela continua. Então, ter a humildade para entender que vai ter dias que o Senhor vai te colocar em grandes mesas, Sim. mas vai ter dias que o Senhor vai te colocar com uma pessoa. E a entrega que você teve para essa grande mesa, ela precisa ser a mesma para uma pessoa, né? E entender que o seu relacionamento com Deus é algo inegociável. Então, essa essência, ela não é perdida quando eu entendo isso, que Deus, ele é o centro de todas as coisas. É isso. Né? Que é primazia, é inegociável isso. Nós temos outra pergunta aqui, a Giane Santos. Ela perguntou assim, gostaria de saber como está para ela essa nova fase que eu vivi. Giane Santos. Beijo, Jeane. Então, esse tempo que eu tô vivendo hoje é um tempo muito diferente realmente na minha vida, sabe? É um tempo, como eu disse, que Deus me tirou do que era cômodo para mim fazer. Então, o que era comum eu estar dançando, ministrando, pregando, Deus me colocou lá no cantinho. Falou, vamos para esse cantinho, porque eu preciso alinhar coisas com você, eu preciso mudar coisas em você que precisa ser feito. E eu tenho amado esse tempo, sabe? Se o Senhor quiser fazer grandes coisas, Ele vai fazer, mas eu sinto que Ele já tem feito essas grandes coisas no cantinho que eu tenho vivido, sabe? E, por exemplo, eu não sou tão ativa no Ministério de Dança, já tem quase 1 ano e meio. E, na verdade, quase 1 ano que eu não estou tão ativa. Eu voltei a ministrar na igreja em dezembro, que foi a primeira vez que eu ministrei com as meninas da minha igreja atual hoje. E não é algo que me dói, igual algumas pessoas falam, né? Se eu ficar sem dançar, eu vou morrer. Eu já pensei isso lá atrás, até Deus tratar em mim isso, né? Mas hoje é algo que eu sinto assim, Deus tem me usado em outras áreas também, sabe? Então isso tem trago uma maturidade pro meu coração. Eu gosto de dançar, eu gosto. Deus, Ele ainda continua tendo propósito
resposta através da dança? Ele continua tendo, ele não me mandou parar de dançar. Mas se eu estiver dançando, amém. Mas se eu não estiver dançando, o ministério continua, sabe? O agir de Deus continua, porque eu entendi que eu preciso estar com o coração disponível e disposto, sabe? Então esse tempo foi um tempo assim, de me dispor a sair da minha caixinha. Assumir, tipo assim, um pouco da dança e me dispor a viver novas coisas com o Senhor. Então tem sido um tempo muito interessante, um tempo muito intenso, muito difícil, mas um tempo muito bom com o Senhor. Vou ler a última pergunta aqui, e ela é da Lília Oliveira. Ela mandou aqui assim: qual foi a sua maior experiência com Deus na dança ou na criação de uma coreografia? Amém. A Lília é minha aluna, beijo Lília. Ela até mandou mensagem, estou intercedendo aqui, hein? Eita, Glória a Deus, ela é da intercessão. Então, as minhas maiores experiências, eu falo que dançando em si, eu já tive muitas experiências, mas a maioria delas são geradas no processo de criação. Por exemplo, a gente vai ministrar uma dança dia 31 na imersão, e todas as vezes que a gente vai ensaiar, a gente chora muito. A gente é muito ministrado, sabe? Deus fala muito com a gente. Então, a gente realmente vive aquela mensagem que a gente está levando, sabe? Essa ministração do dia 31, por exemplo, ela fala sobre sermos soldados e, às vezes, feridos, a gente deve permanecer. E a gente tem passado um tempo assim, por exemplo. Essa semana eu bati meu carro e eu tive um prejuízo de quase R$12 mil. Meu Deus. Porque eu não tenho seguro do carro, né? Quem não tem seguro hoje em dia? É, Eu já deixa a sei. Aqui, façam seguro. Aí, ó, se tiver alguma proteção veicular querendo patrocinar a gente, pode chamar aqui que já fez a... Isso aí, chama a gente. Mas eu tive um prejuízo gigantesco. E assim, fora o mental da gente, né? Foi uma situação muito difícil. A pessoa que eu bati no carro dela estava totalmente descontrolada. Então, assim, foi muito complicado. No outro dia, a minha irmã teve o sogro dela internado no hospital. Ele tá até hoje. Então, assim, a equipe tem passado por situações que a gente tem visto que Deus está nos alinhando e nos feito viver experiências para essas ministrações, sabe? Então, quando Deus fala assim, nós vamos ministrar a cura, Deus está nos curando. E a gente está passando o processo da cura. E a gente está vendo a cicatriz, o ferimento sendo cicatrizado, sabe? Então, as minhas maiores experiências são assim, para trazer como se de autoridade de causa naquilo que a gente faz, sabe? Então, pode ter certeza que se um dia eu tô levando uma exortação, é porque antes eu vivi aquilo e a minha experiência foi grandiosa dentro daquilo. Porque o Senhor sempre faz isso, de nos alinhar na mensagem que Ele quer trazer mesmo. Então, eu acredito que não tenha uma maior, assim, né? Até comentei sobre profetizar com os movimentos, a gestação das geminhas, mas todas as ministrações, assim, o Senhor fala muito com a gente e nos faz viver, de fato, aquilo que a gente está dançando. Glória a Deus. E você se vê longe da dança e outro ministério? Então, hoje a dança não é algo assim, se você parar de dançar, você morre. Não é mais, já foi, sabe? Eu falo, inclusive, que os ministros precisam entender que a dança não é o Deus da nossa vida, sabe? Colocar a dança no lugar que é dela e deixar Jesus ser o centro do nosso coração. Porque se hoje o Senhor falar, acabou a dança, eu não vou morrer. Eu sei que o Senhor vai me usar em outras áreas, sabe? Então, hoje, a dança, pra mim, ela não é algo inegociável. Até porque eu tô há um tempo sem dançar. Então, eu sobrevivi a esse tempo sem dançar. E eu entendi o propósito de Deus nisso, sabe? E tem ministérios que eu amo muito, por exemplo, de cuidar. Eu amo cuidar, igual eu falei aqui. Eu amo esse tempo de mesa. Eu amo conversar, escutar, ouvir. Às vezes eu não tenho nada pra falar e Deus vai direcionando todas as coisas, porque na verdade é Deus mesmo, né? Às vezes a gente acha e diz, não tenho nada pra falar. Quando você vê, você falou 3 horas. Mas isso, eu amo isso. Um outro ministério, assim, que eu comecei a exercer ele há um tempo atrás e parei, mas é também uma coisa que está muito envolvida no meu trabalho, é a mídia. Eu amo as redes sociais, eu gosto muito. Então eu gosto de gravar. Tem até a Jéssica que tá com a gente na escola, né? Ela grava os vídeos, eu fico assim, Jéssica, eu sou chatíssima, porque eu gosto muito da mídia. Então, tipo assim, o jeito que você tá segurando o telefone, eu fico palpitando, porque é até chata, né? Eu falo com ela, eu vou ser chata, mas você me xinga se eu estiver sendo muito chata, tá? Mas é algo que eu gosto muito, assim, a mídia. E um outro ministério que antes não tinha na minha antiga igreja, mas hoje é que eu congrego, tem a consolidação. É algo que tem queimado muito no meu coração, que é receber os novos membros, né? Então, esse ministério também queima muito no meu coração e é algo que, se o Senhor permitir, eu devo estar me inscrevendo lá, né? Tipo, me candidatando para também trabalhar nessa área. Também temos aqui alguns abraços, algumas pessoas mandaram. A
Adriane Lima mandou: Shalom, irmãos. A minha filha dança para Jesus. Glória a Deus. A Raíra mandou: bênção demais. A Adriana Ribeiro mandou um versículo de Salmo 121:5. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para Amém. Glória a Deus. confiar e continuar em oração, mesmo que tudo goste ao contrário. Bom dia. E o Adriano mandou: muito forte. Isso. Glória a Deus. E, Leandra, pra gente finalizar aqui, eu gostaria de te perguntar quais são os seus valores e princípios inegociáveis? Aquilo que você não negocia. Eu não abro mão da minha vida com Deus, Glória a sabe? Deus. Eu não abro mão da verdade. Então, eu busco muito em tudo que eu faço, ser verdadeira no que eu faço, sabe? Sim. Isso é um princípio inegociável para mim. Ter o Senhor como centro da minha vida é um princípio inegociável. Eu não tenho dificuldade, sabe, em abrir mão das coisas. Acho que eu aprendi a vida inteira em ter que abrir mão. Então, é inegociável para mim viver aquilo que Deus quer que eu viva, de fato. É inegociável para mim estar no centro da vontade de Deus. E eu acho que isso aí engloba tudo, né? Eu falo com Deus, falo: Senhor, meu trabalho é do Senhor. Porque se eu fosse olhar a minha vontade, eu estaria, sei lá, atuando na área da fisioterapia. Eu não estaria aqui, Sim. né? Mas o Senhor me quis nesse lugar. Então, ouvir a voz de Deus é algo inegociável. E por mais que às vezes a gente está errado, né? Tem momentos da vida que você pensa: vou fazer o que eu quero. A voz de Deus é muito clara e objetiva. E Deus fala o tempo inteiro a direção que você precisa estar. Então, é inegociável para mim isso, sabe? De ser sensível à voz de Deus, de ouvir a voz de Deus. Às vezes tem momentos da vida que a gente que parece que Deus está tão longe, né? Para mim é inegociável orar: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. É inegociável ter a minha vida e intimidade com Deus. Tem pessoas que às vezes buscam resposta no profeta, né? O pastor vai me dar um direcionamento, o profeta vai falar comigo. E eu falo com Deus: Deus, fala o Senhor comigo. E se for para o Senhor usar outras pessoas, que seja para testificar aquilo que o Senhor já falou, sabe? Aquilo que o Senhor já estabeleceu. Então, a principal coisa da minha vida é isso: é inegociável estar no centro da presença de Deus. As outras coisas eu abro mão. Se eu tiver que abrir mão da escola, se eu tiver que abrir mão da dança, se eu tiver que abrir mão do meu trabalho, da minha casa, enfim, eu não tenho problema com isso. Mas o Senhor é algo que é primazia no meu coração e não tem outra coisa. Leandro, foi um prazer te receber aqui nessa mesa. Tenho certeza que as pessoas aí de casa foram edificadas, transformadas por esse conteúdo. Mas eu quero que você fale aí suas redes sociais, onde as pessoas te acham, onde elas podem continuar, né, essa conversa com você e acompanhando você lá nos seus trabalhos, na Amém. escola. Amém. Primeiro eu quero agradecer, muito obrigada mais uma vez. É algo novo para mim estar aqui. É muito novo. Primeiro de muitos. Glória a Deus por isso. Até falei, gente, tem certeza? Aquelas, né? Porque a gente olha pra gente, fala: ai meu Deus. Mas glória a Deus por isso, foi um tempo maravilhoso. Eu espero que, de alguma forma, em algum momento, tenha alcançado o coração das pessoas que estão assistindo, né? E eu fui muito abençoada aqui também. Glória a Deus por isso. E as pessoas podem me encontrar principalmente no Instagram, que é o @Leandra_Gonçalves, Leandra com Y e H. Minha mãe estava bem inspirada no dia, né? Leandra com Y e H. A gente tem também o Instagram da escola, que é Efésio Escola de Ministros. Então vocês podem encontrar a gente no Instagram. A gente ainda não tem outras redes sociais, mas em breve a gente espera alcançar outras redes também. Então, por enquanto, nós estamos lá para servir, para ouvir vocês, para acompanhar vocês, tá bom? Quer mandar um abraço para as pessoas que ficam com você lá na escola ou para alguém lá de casa? Amém. Mandar assim um abraço para minha mãe maravilhosa, perseverante. Gente, minha mãe, guerreira do Senhor. A minha irmã, que nunca desistiu de mim, que ela sempre fica lá: você vai fazer do podcast mesmo? Ele tem certeza? Ela: você vai. Falei: mas eu tenho que dar aula. Você vai. Né? Então, muito obrigada. Quero mandar um abraço para toda a minha família, meu irmão querido Leonardo. Quero mandar também para as meninas que estão comigo na equipe: Thalita, Jéssica, Maria, para o Micael, para a Amanda, que nos acompanha, para minha pastora do meu coração, que é a Amanda, que está aqui, né? Que eu tenho ela também como uma pessoa referência da minha vida. Quero mandar um abraço para todas as minhas alunas, para as que já são minhas alunas, mas para as que ainda querem ser minhas alunas, em nome de Jesus. Um abraço muito forte para vocês, que o Senhor continue abençoando, capacitando, fortalecendo cada um de vocês, em nome de Jesus. Topzera, foi um prazer estar com vocês aqui também. Acredito que tudo isso que a gente viveu e tudo isso que a gente falou aqui é algo para acrescentar e edificar o seu Amém. coração. Glória a Deus. Então continue com a gente. Se você ainda não se inscreveu,
por favor, vai lá agora. Para você não custa nada, mas para nós é uma relevância muito grande que a plataforma nos dá através de você estar se inscrevendo, curtindo e comentando. Esse é o momento para você fazer isso, se você gostou. E principalmente nosso lema, né? Se você nos acompanhou até o final aqui, hashtag, coloca lá nos comentários. Fiquei até o final e a gente vai saber que você acompanhou a gente até o último minuto. Isso é muito importante pra gente, é gratificante estar aqui falando do amor de Deus, conhecendo novas pessoas que têm um propósito ligado em Deus e também se conectando com você, né, Darf? Isso mesmo. Um abraço pra você e bora Pega essa? Cara, o Pega Essa de hoje, ele tem tudo a ver com a dança. E eu gostaria de falar pra você que tá nos ouvindo, que pode ser a maioria que tá ouvindo, é dançarina. Foi algo que o Senhor tocou no meu coração e eu quero falar pra você. Quem dança com propósito, dança e se veste com autoridade. E não só de aparência. Tamo junto? Pega essa. Tchau. Glória a Deus. Foi um prazer, muito obrigada. Prazer todo Gente, nosso. clica aqui do lado e acompanha a gente em outro episódio, eu tenho certeza que vai edificar. Então aqui, ó. Clica aqui do lado e vem com a gente. Tchau. É isso.